aula. Eu sou o Wellington Dias, aqui comigo está Sabrina Emanuele. Bonitinha, linda, maravilhosa. Alberto Slade. E nosso convidado de hoje... Ele? Ela falou ele, então tem que... O Danilo. Eu não sei o sobrenome do Danilo. Primeiro, Sim, calma. E a pessoa estudou a pauta, né, Danilo? Eu não sei o sobrenome. Deus do céu. Eu tenho que incluir isso em questão de pauta. Qual que é o seu sobrenome? Nunes. Aqui nós estamos hoje com o Danilo Nunes. Aê! Obrigado. De Salve, onde salve. ele é? Obrigado, Vamos obrigado. ver. Estudou a pauta. Isso porque ela que fez a pauta, né? Então. É engraçado que eu faço a pauta. No canal e o Volta cara- Essa Fita. Canal Volta Essa Fita. Fala. Sim, esse cara que ele começou com blog, aí depois ele foi ela pro estudou, podcast. ela estudou. Que ele viu Boa que, pauta, isso é o mundo legal. do podcast agora tá produzindo vídeo no YouTube aí. Profissionalismo é outra história. Tá vendo? Mudando as Só lê a plataformas. pauta. Bem-vindo, prepara. Danilo. Obrigado, eu agradeço o convite. Muito Nós que obrigado agradecemos mesmo. aí sua presença, cara, porque você vai trazer hoje aí, a gente vai bater um papo sobre história da televisão, né? Importante. Entender o que é comunicação, porque um jornalista hoje tem um canal do YouTube falando sobre história da televisão, que paixão é essa, de onde saiu. Vamos falar da inflação, vamos falar do preço do tomate, vamos falar de Gasolina. da gasolina, né? Vamos falar de tudo, da Carolina, de tudo mais. Falar de Carolina. importante. Carolina foi pro samba. Eu ia Ninguém perguntar pegou a qual é o seu referência. Sei sim. Pegou a referência? Não. Carolina foi pro samba, Carolina. Pô, cara. Pra eu ia- dançar. Referência, história. Essa é É que, Eu ia no desculpa, máximo ele falar é de sabor professor de de história. Carolina. Eu sou. Então, mas você deveria saber essa, né? É que ele não tá no Não. TikTok, isso é muita coisa de TikTok Ah, também. tá. O TikTok Ixi, eu desenterrou tentei isso. Não trazer, conheço. eu tentei trazer Só pro que bem. não é ela- a mídia que eu faço parte. Tranquilo, é nicho. É nicho. isso, É nicho. O Alberto fala redes antissociais. Antissociais. Antissociais, Importante, é. antissociais. Bastante. Falar em redes Bastante. antissociais, galera, não deixa de se inscrever aí, né? Apertar o sininho, fazer o que mais também? Tudo aqui embaixo, no nosso Instagram. Nosso Sim, Instagram. Importante. arroba Segue nem lá. fui pra aula. Isso. E também seguir o canal do Danilo, que vai estar aqui ó, na descrição, o link lá Todos bonitinho do os canal. links. Volta essa fita! Valeu. Dá Danilo. aquele joinha, Joinha. aquela curtida, Isso. compartilha. Se inscreve. Se inscreve, isso é importante. Importante, ativa o sininho. Escreve. Danilo, Ó, comenta também que é legal, tá? É legal porque dá um verdade, baita verdade, feedback verdade. aqui, tanto pra cá, tanto pro meu canal quanto pra eles aqui. Comenta várias tudo coisas. legal. gente, a primeira collab nosso. Primeira collab. Nossa, Primeira collab. Produtores de conteúdo. Estamos Legal, evoluindo. legal. A gente não vai pra aula, mas faz collab, hein? Danilo, o que é fita, cara? Tem muita gente que tá assistindo a Nossa, gente é verdade. que não faz Caramba. ideia. Nem faz bicho. ideia. Nossa, Peguei- mano. já peguei O que é um pesado, né? VHS? É verdade. VHS. Fita. VHS. Em espanhol, uma cinta. Uma cinta. Uma cinta magnética. Uma cinta magnética. Cinta Eu magnética. me lembro do Magneto dos X-Men. Tudo bem, fui longe, né? Foi. Pra Pra quem tem casa, vai lá. novinhas de plantão que assistem, que acompanham esse podcast, que acompanham esse videocast. Fita era uma mídia, era um formato onde se gravavam imagens. Presta um negócio atenção, Léo. deste tamanho. Quer dizer, depende, né? A nossa fase era desse tamanho, Deus. mas se você pegar uma geração anterior, tem aquela quadruplex. Nossa. É Aquela que as coisas vão diminuindo de tamanho, vão né? diminuindo, Realmente. vão ficando pequenas. Ok, hoje em dia vídeo é aqui. Às Antigamente vezes não. até menor, já vai aquelas câmeras são Me desse perguntando onde é tamanho. que põe a fita. Verdade. Onde põe a fita? Fita era coloca? isso. O disquete, às vezes. Não, ainda por cima, quando assim, tinha um local chamado locadora. Nossa, Locadora porra, era mó de legal. vídeo. Era sexta-feira ir na locadora pra alugar e você devolver na segunda. Eu né? preciso... É que Exatamente. agora Não, bateu e uma se você saudade. pagava multa Mas- se você não rebobinasse a fita. É, exato. Se você exato. não voltasse a fita, você pagava multa. Um Aí, dia vai galera, se voltar. inscreve porque você paga multa. É, tem isso, hein? Volta. E é por isso volta essa fita ou é essa relação também com a história? Não é nem necessariamente pela piada. É Não. justamente pelo... justamente por essa coisa de voltar em alguns temas, em algumas atrações, em alguns programas, em algumas histórias, curiosidades que as pessoas gostariam de ver e normalmente não encontram. O canal, no blog, eu contava mais sobre as produções, sobre programas mesmo. No canal eu não faço tanto isso, eu conto mais histórias, eu junto produções e conto histórias sobre essas produções. Mais do que isso, eu procuro trazer alguma relação com os conteúdos que estão mais ligados com a internet, com o que as pessoas gostam de buscar na internet. Eu tenho percebido ao longo da produção do canal que o que mais as pessoas buscam é curiosidades. Por exemplo, programas que não deram certo. As pessoas pesquisam muito esse Por tipo de quê? coisa. Por que não Interessante. deu certo? Qual é
qual é a relação que existe nisso tudo? Qual foi o fator determinante pra acabar? Exato. Qual foi a treta que rolou pra poder acabar? O pessoal adora o isso programa. é O pessoal gosta. Eles gostam desse legal, tipo de legal. coisa. Eu gosto. Eu tenho percebido justamente... Intriga. Eu tenho percebido justamente esse tipo de coisa. Um dos vídeos, por exemplo, que eu abordei no canal foi as 2 temporadas do Rei da TV. Sim, muito legal. E assim, eu procurei não fazer eu poderia ter feito uma análise da produção e tal, mas eu não optei por esse caminho. Na verdade, eu optei pelo seguinte: a curiosidade do povo era saber, aquilo ali é verdade? Aquilo que tá na série é verdade? Aconteceu mesmo? Então eu fui por esse caminho. Sim, eu assisti. Fato ou fake? É fato ou fake? Eu assisti, eu ia falar, foi bem por essa linha, né? E eu fui por esse caminho, entendeu? E muito também pelo meu gosto, porque muito do que eu produzo é o que eu gostaria de ver. Que é isso que eu ia te perguntar, né? Você identificou essa necessidade do público pela sua necessidade de não encontrar esse conteúdo, tudo? Exato, porque as pessoas elas mais contam as histórias, assim, contar a história de uma produção não é às vezes tão interessante, mas para algumas pessoas, para um nicho muito Mais segmentado, técnico, mais muito estudante. específico, talvez estudante, nem sempre também o estudante. Tem uns aí que... Porque, então, contar a história normalmente é uma das matérias, desculpa, é uma das matérias que as pessoas não gostam muito na Alberto, escola. a gente não gosta de você, Alberto. Eu lamento muito. Vai Mas ficar tudo bem. eu compartilho Valeu, desse gente. sentimento. Eu compartilho desse sentimento porque, assim, eu sou apaixonado por história. Amo história. Até pela formação. Mas as pessoas não curtem, assim, essa história. A produção nasceu dessa forma, alguém bolou e bababá. Essa coisa linear as pessoas não gostam muito. Principalmente hoje em dia, com essa linguagem da internet. As pessoas gostam da curiosidade, de coisas assim diferentes daquilo que pode ser agregado, entendeu? Daquilo que você pode que você busca, na verdade, como diferencial sobre aquela produção, um outro olhar. Entendeu? É mais ou menos isso que a gente busca. E eu buscava isso. E não encontrava. E de uma maneira leve, de uma maneira mais descontraída, mais engraçada. Porque também, história por história, falar daquele jeito acadêmico, pesado. 1h30 de aula. É chato. É cansativo. complicado. Mas mesmo no blog você não tinha essa linguagem, né, de acadêmico ali. Você já tinha essa linguagem mais exploradora. Não, eu já tinha essa linguagem mais exploradora mesmo. Eu buscava no blog... Eu não tinha uma regularidade, uma periodicidade tão exata quanto eu tenho no canal. No canal é uma vez por semana. No blog já tinha eu já conciliava mais as datas. Eu pegava as datas históricas e ia postando. Entendi. É que o YouTube tem isso, né? Quem faz muito conteúdo pro YouTube, você tem que alimentar o algoritmo também. Agora já é outro momento diferente do que na época dos blogs, né, cara? Sim. Você precisa Tem que estar. toda semana lá pro YouTube entender. Beleza, essa pessoa me envia conteúdo regularmente, então eu vou entregar ela para pessoas, porque, né? Aliás, o blog, você tem as métricas dele, ele ainda está ativo de visitas? Sim, por incrível que pareça. Porque Então ainda temos consumidores de blog. Ainda existe. Existe. Porque no blog eu já buscava algumas coisas que eu não encontrava na internet. Por exemplo, tem até inclusive é uma referência em site, não me lembro agora qual é, eu vi esses dias. Eu postei uma notícia contando sobre um amarelinho. Para os mais novinhas, em 1990, o SBT já transmitiu Copa. E o SBT tinha um mascote que aparecia no vídeo, que é o Hoje amarelinho. nem a Poderosa transmitir Copa. Pois é. Sim, gente, outras emissoras já transmitiram Copa. Sim. Quem diria? Não é? E tinha um mascotinho que aparecia quando o Brasil fazia gol, que era o amarelinho. Nossa, Que é uma- destravou a memória. É uma bolinha. É um personagem, uma bolinha, uma animação amarela, com um boné, e que aparecia gritando gol, aquela coisa bem SBT, sabe? Bem SBT. Bem SBT. Característico, realmente. Muito. E aí, não existia material sobre esse personagem. Não existia absolutamente nada. E eu escrevi. E esse é um dos posts mais acessados até hoje do blog. Nossa. Né? Então Interessante. E virou, inclusive, referência para outros sites, porque não tem nada. tinha nada sobre. Até então não existia nada sobre o Porque a amarelinho. internet é muito boa, mas muita coisa, tipo, da produção brasileira se perdeu, né? Porque todo mundo, tipo, legal. Principalmente o que era dessa virada, né? Do que era muito O que passou analógico, vamos essa por transição. assim. E
e foi se perdendo. Ah, não, isso aqui não cabe mais, e meio que Mas jogou que tem fora, aquela né? coisa também, tá muito vívido tipo, na cabeça das pessoas, mas com a transição a pessoa, não... será que alguém pensou que seria essencial escrever porque a minha geração já não sabe o que é, por exemplo? É verdade, né? Sua geração não faz ideia de muitas coisas que a gente fala no cotidiano, né? Que ficou ali, entra num limbo dos anos 90. Tipo, tem muitas coisas dos anos 90 que todo mundo, sempre é a banheira do Gugu, não sei o que, mas assim... Nossa. Tem coisas muito específicas e pequenas desse jeito que as pessoas... Que não vai. E outra, infelizmente, assim, existe uma cultura no Brasil de que a gente tem curta memória. E, assim, essa curta memória também, ela não é à toa, ela também é estimulada. Porque não existe uma cultura de preservação dessa memória. A gente vê tantos equipamentos culturais, a gente vê tantos elementos aí da nossa história, mesmo como Brasil, como nação, que são simplesmente desprezados, assim, largados, deixados à própria sorte. E não há essa preservação de, poxa vida, é a nossa história. A gente só repete os mesmos erros a partir de uma história que não é cíclica, quer dizer, que não é revisitada e fala, poxa vida, a gente já cometeu esse erro, não podemos repetir. É por isso que a gente vê as mesmas coisas acontecendo o tempo todo, porque não há essa preservação de memória, não há essa preservação de, poxa, de onde viemos, qual é a nossa origem, o caminho que nós trilhamos até aqui. Isso passa por tudo, não só pela televisão, mas passa por toda a vida, na verdade. Então, eu acho que os brasileiros, na verdade, têm um pouco de aversão à história, à memória, também um pouco justamente para isso, para que a gente não tenha essa... não evolua também muito como nação, não só como nação, mas que a gente não tem esse apego e vá tocando pra frente e tal, e esqueça do passado. A gente não gosta muito de estar errado, Ou seja, né, também. Alberto, a culpa não é sua, né? Não é só sua. Eu me esforço, gente. Eu me esforço, juro. O esforço é grande. O esforço é grande. O esforço é grande. E eu admiro muito todo mundo que trabalha com história, com pesquisa, porque é justamente isso. É um resgate de como nós fomos. E só assim pra gente poder evoluir. Olhando, uma coisa que eu aprendi com uma jornalista, quando eu fui entrevistá-la na época para o meu TCC, ela dizia, o passado pauta o presente e constrói o futuro. Então, é algo que a gente precisa ter na vida, na verdade. Sim. E, nossa, até deu uma engasgada. Com essa preocupação, qual a sua formação? A minha formação acadêmica é jornalista. Eu sou graduado em jornalismo. Tá. Porém, pela minha atuação profissional, eu também sou radialista. Tá, então você está dentro das duas vertentes ali da comunicação. Exato. Esse seu lado explorador de pesquisa vem do jornalista ou já era natural? Já era natural. Eu acho que a gente não escolhe o jornalismo, a gente nasce jornalista. Tá. Aí fala como é que você foi parar no jornalismo. Aí vai se entendendo. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de televisão. Meu brinquedo era televisão. Eu literalmente, porque assim, quando eu era criança, eu pegava caixas de papelão, cartolina, papel cartão e tudo mais, e eu gostava de montar estúdios de televisão em caixas de papelão. Você montava, não era televisão, você montava o estúdio inteiro. Montava o estúdio inteiro. Uma maquete, uma senhora maquete. Era uma senhora maquete. Nossa, legal. Minha mãe Tá ficava pra trabalho da enlouquecida escola, vida. filho? Não, eu tô só brincando. Como assim? Ela ficava enlouquecida, porque assim, são coisas, maquete, são coisas muito pequenas, e assim, cortando papel e ficava pedacinhos. Isso que eu ia falar. Nossa, era muita sujeira. Tadinha, mãe, Maquete te é um amo, negócio viu? que faz deixa qualquer mãe maluca. Ainda mais mexer com isopor. Demais. Era isopor, era cartolina, era cartão, era papelão, era tudo. E eu gostava muito de fazer essas maquetes. Meu caminho era esse. E aí eu fui procurando me entender academicamente como é que eu poderia chegar por aí. E aí surgiu o jornalismo. Eu fui me aprofundar na disciplina, como isso poderia atender a minha necessidade, e fui investir nisso. Sou das primeiras turmas que fez Enem.
né? Fiz Enem, fiz ProUni, fui bolsista na faculdade, fiz duas vezes o Enem, né? Na primeira não passei, na segunda passei. E passei pro jornalismo. Mas eu já tinha no foco também rádio e TV. Era uma das opções também. Tá. Porque era também minha praia, poxa. Eu gosto disso aqui, eu gosto de comunicação. Eu gosto das câmeras, mexer com tudo. Curto isso também. Curto câmera, curto rádio, curto microfone, curto iluminação. Eu gosto desse universo todo. Tá. E então era também minha segunda opção. Mas aí acabou dando tudo certo para que eu fosse pro jornalismo. E Deus foi muito generoso comigo nesse sentido, porque também eu acabei juntando as duas coisas. Junto com o jornalismo, pintou também o estágio, já na área, mas era um estágio de rádio e TV. Era um estágio no estúdio da faculdade. E lá aprendi tudo que eu sei, grande parte do que eu sei, aprendi ali. E aprendo muito até hoje. E assim foi indo. Essa formação foi seguindo, até as pessoas perguntam, falam assim, você não exerceu seu jornalismo? Olha, não... Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo em casa vai ter com essa dúvida. Né? As pessoas acham que eu não exerci jornalismo. Se você quiser colocar naquele quadradinho CLT, realmente não. Tá. Nunca exerci. Porém, eu já fiz tantas atividades como jornalista fora desse quadradinho CLT que vamos dizer assim, que eu sacio esse meu lado jornalista também a partir disso. A partir dessa pesquisa toda, a partir da roteirização do canal, desde a época do blog também, com toda a pesquisa. Na época do blog eu comecei a fazer o que hoje em dia caiu completamente em desuso, novinhos e novinhas, existiu o vlog. Nossa! Existiu o vlog. Pois é, galera. Mas ele voltou em formato no Instagram, né? Você tem os vlogs do Instagram e do TikTok. Tem vlogs. Só que não era esse vlog que a gente tá falando. Então o pessoal fala vlog hoje, mas não era outra pegada. Era outra história. Era assim, era uma transição, na verdade, do blog para o YouTube. Que aí eu comecei a fazer entrevistas. Não foi pra frente na época, mas assim, pelo menos me deixou um registro maravilhoso, que foi a entrevista com a Vida Alves, com a atriz Vida Alves. Vida Alves, para quem não sabe, é uma atriz importantíssima na história da televisão brasileira, porque ela foi a primeira atriz a dar um beijo na boca na televisão. Sim. O primeiro beijo da TV. Aí eu tenho que te perguntar, você foi fazer entrevista lá no Museu do Cinema dela lá? A ProTV. A ProTV, isso. A ProTV é um museu da televisão que conta, é uma iniciativa dos pioneiros da TV, que nasceu na época do falecimento do Cassiano Gabus Mendes, que é um autor de televisão, um dos pioneiros, que, enfim, foi diretor da TV Tupi, muito tempo. E assim, na época eles não tinham absolutamente recursos, nenhum tipo de verba, de grana. História, né? E faz todo sentido. Dona Vida Alves, ela abrigou esse museu na casa dela. E a casa dela ficava perto da TV Tupi, da antiga TV Tupi, que por muito tempo foi MTV. Sim. Ali no Sumaré. A casa dela era um negócio incrível, gente. Casa de maluco. Incrível. Não, assim, primeiro que era uma casa gigante de 2 andares. Aliás, 3 andares. Dava pra você morar só no porão da casa dela, já dava pra morar. Que a entrevista foi lá. O porão e o primeiro Quase andar. uma mansão, né? Praticamente. Mas muito simplesinho, muito humilde, um negócio realmente fantástico, uma fofura. E no térreo ficava o museu. E no andar de baixo também, no porão ficava também parte do museu. Figurinos, livros, enfim, muitas coisas. E a casa dela, a intimidade dela ficava no segundo andar. E eu fiz essa entrevista. Levei uma amiga minha pra ser câmera. E, nossa, foi uma entrevista. Que ano você fez essa entrevista, você lembra? Foi em 2011, 2012, por aí. Nossa. Legal. Já tem alguns anos. Sabe por que eu tô falando isso, né? Porque assim, eu fui lá fazer entrevista com a Vida Alves pro mestrado. Nossa! Eu tenho um dos muito próximo ali da data dela partir, né, dela falecer. Eu tenho um vídeo dela que eu nunca subi pro YouTube. Uma entrevista dela, assim, de uma hora e meia falando
É. E aí você está falando, eu conheço esse lugar. Aliás, não sabemos se está ativo hoje, né? Então, o museu saiu dali e agora ele está na Belas Artes. Quem cuida do museu é o Elmo Frankfurt. Desculpa se eu errei seu nome, desculpa mesmo, mas que ele segue também o meu trabalho, eu sigo o trabalho dele também. Ele é professor, inclusive, lá. Muito amigo de um amigo nosso, Natan. Ele foi... Beijão, Natan. Ele foi pra lá... Natan, tamo junto. E ele foi pra lá depois que, de algum tempo, ele conseguiu, né, uma estrutura lá na Belas Artes para poder montar a Pro TV. Legal. E tem um acervo muito legal lá. Vez por outra, a televisão faz algumas coisas lá, mostra aniversário da TV, sabe? Chega 18 de setembro, mostram lá os equipamentos, vão lá contar a história. É bom você ter esse contato, eu vou passar a mídia e daí... Essa raridade, só eu tenho. Quer dizer, não coloquei na internet nem nada, né? Tá lá e de repente pode ser útil. Mas merece, porque assim, a Vida Alves, ela é conhecida só pelo primeiro beijo, mas ela não é tem só isso. Muita história. Ela tem muita história. Ela, além do primeiro beijo, ela fez o primeiro programa a cores na TV. Olha. Caramba! Além do primeiro programa a cores, ela protagonizou, sem ser o primeiro beijo homossexual da televisão. Caraca, sim. Pioneira. Sim. Primeira mulher habilitada ali. Eu tava conversando com ela, como é que ela fazia essa transição de estúdio, casa. O marido era um pouquinho assim, convencional. Ela falando, bom, pegava o filho, colocava no carro e era uma carta de habilitação. Inclusive é por isso que vem carta de habilitação, né? A gente tem isso, porque era uma carta mesmo, você está habilitado. Era literalmente uma carta. Não é carteira, né? Era uma carta. E ela conseguiu essa carta com o prefeito lá para poder dirigir. Caramba! Ousada pra caramba, inteligente pra caramba. Muito. Vai me arrumar a carta. Deixa eu dar pro seu. Isso pra minha vida. Bora. Assim, você desenrola aí, velho. Desenrola. Se vira. E uma fofa, gente. É uma pena que, assim, a maioria das pessoas não tiver essa oportunidade de aproximar. De conhecê-la. Muito acessível. Mas uma fofa, ela recebeu a gente desse jeito aqui, com café, com bolacha. Olha, uma vovozinha, um negócio realmente fofo. Uma querida. O que você acha, não só da memória dos jovens, mas também da nossa memória como mídia, de esquecer isso, né? Porque a gente tá falando de Vida Alves, eu e você conhecemos, mas quantas pessoas em casa não sabem da importância dessa pessoa para a televisão brasileira? E a gente vai perdendo isso, né, Alberto? Então, é uma coisa que eu também ia perguntar, porque assim, uma coisa é esse esquecimento que a gente falou. Uma outra é, poxa, imagina assim, a gente é a TV e você tem acervos históricos sobre a sua própria produção. Por que você não faz uma exposição disso? Por que você não mostra isso? A Toda Poderosa tal com um programa que fez aniversário de 50 anos. Aí, só aí que os caras vão, não, agora porque 50 anos... Poxa, vamos esperar a pessoa morrer? Vamos esperar completar datas fechadas para você lembrar que existe uma história? Todo mundo esqueça, toda uma nova geração não saiba que isso importa. Cara, é muito mais interessante, aí também, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês, não é muito mais interessante a gente fazer isso como um contínuo do que ficar esperando datas ou eventos, assim, sei lá, tipo, a TV completou 200 anos. Eu até completo anos. Minha pergunta, você acha que isso está refletindo nessa crescente do canal? Que seu canal está cada vez crescendo mais e mais, né? Graças a Deus. Eu acho que as pessoas... Primeiro que é algo nostálgico, também tem uma questão demográfica aí, a nossa população é mais velha do que mais jovem. Sim. Tem essa questão, e essas pessoas normalmente elas buscam mais as coisas que eles são mais próximas, eles são mais familiares, né, que remetem a uma época, uma geração, essa memória afetiva, do que as atuais. É aquela coisa de que normalmente as pessoas mais velhas falam assim, no meu tempo era bem melhor. Isso existe, é fato. No seu tempo era melhor, Sabrina? Cara... Olha, se você se acha atual, daqui a 20 anos você vai estar falando isso. Não, é que ela já é velha de natureza. Eu já me acho, isso que eu... Se você se acha atual... Não, ela não se acha. Ela é mais velha que a gente. Eu acredito... Espírito. Você viu que as minhas costas estavam doendo antes? Ainda tá, então é reflexo da idade da cabeça. Normal, olha, é triste. Bate a realidade, é tristeza. Mas eu acho que a história ela não é valorizada. E aí quando as pessoas
Ponto Oh, positivo, tá não me vendo? Quando as pessoas descobrem, por exemplo, no meu caso, até eu realizar essa entrevista com a Vida Alves, pra mim eu a tinha apenas como a primeira atriz que beijou na televisão. Tem um selinho em 1951 que nem registrado foi. Nem Nossa. fotografado foi, porque uma curiosidade, o fotógrafo achou que era indecente. Era Rapaz. Ele virou pros atores e falou: eu não vou fotografar isso é uma indecência. Bem... Ok. 1951 Mas ao é, vivo. É. Ao vivo? Ao cara? vivo. Ao vivo. Então não tem registro disso. Triste. É uma Que pena. pena. E eu só descobri tudo que eu descobri a respeito da Vida Alves, a parte de cinema dela, que poucas pessoas sabem, indo fazer essa entrevista. Eu acho que também vai um pouco da vontade das pessoas de entender essa trajetória que a gente traçou, né, e valorizar. É muito comum a gente, quando está com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente dá valor àquilo que a gente está vivendo no momento. Mas nem sempre buscar o porquê chegamos até aqui. Né? Essa curiosidade de você entender todo o processo. E o que eu percebo cada vez mais com a internet é justamente um esquecimento mesmo, cada vez mais gradual, do processo, de como você chegou até aqui. Você fala assim, nossa, tal artista é incrível. Tá, mas você sabe quem esteve antes dele, o processo até ele chegar ali? Ou então quem fez parte dessa construção de referências? Porque tudo tem referências. Claro. Não é? Ninguém inventa a roda. Nada se cria. Tudo se cria. Já dizia o Zé do Caixão? Pois é. Não. Não, tá bom. José Abelardo Barbosa de Medeiros. Vulgo? Chacrinha. Não, porque majestosamente. Grande Oh, Chacrinha, grande, sabe? Eu acho justamente isso, que a gente vive, aí a gente vai entrar num papo muito mais até filosófico, até conceitual, porque a gente vive muito de efemeridades, vive muito de uma coisa muito rápida, muito ágil, sabe? A cada TikTok você vai passando, você não fica 2 segundos no vídeo. Sabe? Mesmo que seja uma bobagem, você não fica 2 segundos no vídeo, você passa. As pessoas não têm essa noção de que é importante a gente olhar para o nosso passado e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. E isso é muito sério, na verdade. E aí não é só Brasil. Aí eu acho que é mundo. Eu ia falar que a gente está não. com um problema mundial, global, né? Eu acho que tem eu não sei como vocês veem isso, mas eu vejo muito que a gente trabalha com 880, então as pessoas são muito saudosistas, e às vezes elas são saudosistas sem saber o porquê que elas são saudosistas, sem fazer uma crítica, ou as pessoas simplesmente não se importam. E também porque essas informações não chegam. Cara, eu fiz publicidade, tem muita coisa que eu acho que é muito importante. Se vocês não falassem, eu não ia saber. E vocês... Tipo, cara, eu acho que as pessoas deveriam passar isso pra frente, não só no ambiente acadêmico, obviamente, porque tem muitas pessoas que não têm acesso, mas assim, pô, é tão legal, é muito bom o seu trabalho, porque você tá fazendo Obrigado. isso, mas pô, tem que ter mais gente igual você pra fazer isso. E assim... Ou mais gente assistindo o canal dele. Exato, também, principalmente. E eu acho, eu tenho também, é um exercício também diário, no meu caso, não ser saudosista, é não ir pro extremo, sabe? Porque senão você coloca o quê? Paixão demais? Não, porque eu aprendi essa frase, acho muito interessante. Quando você se apega demais e não se permite um adeus, você não permite um novo olá. E existe muita coisa legal, repete. Nossa, essa Quando Vai você... entrar assim Sabrina, presta atenção. uma frasezinha aqui. Ó. Quando você se apega demais e não permite um adeus, você não se permite um novo olá. E a gente também não pode fechar os olhos e falar que, poxa, hoje em dia só produz porcaria, só se produz droga. E não é assim. Hoje em dia se produz muita coisa boa a partir dessas referências, a partir do que foi feito. Ninguém inventa a roda, mas existem coisas boas sendo feitas e produzidas hoje em dia. A tecnologia permite muita coisa nova ser feita que não poderia ser no passado. Eu acho que é um equilíbrio.
Eu acho que o segredo de tudo é o equilíbrio. O saudosismo, é legal você recordar e você rever o que foi feito, mas sem você fechar os olhos e você ignorar o que é feito hoje em dia. Concordo. Como é produzido hoje em dia. Porque novo sangue entra, novas cabeças, novo pensamento. Até porque se não tiver isso, não tem evolução, né, Danilo? Exato. As coisas estão mais viabilizadas agora. É que tem gente que se fecha ali no mundinho, o meu é verdade, né? O meu é verdade. Não é assim, ainda mais na comunicação, né? Exato. E nesse mundo que muda a cada instante, como é que você vai ser imutável, sendo que as coisas estão acontecendo a cada minuto, segundo, é tudo tão rápido? Você precisa, sim, acho que ter a referência e ter uma nostalgia no sentido de, puxa, essa aqui é a minha referência, ela é muito legal, tal, mas, puxa vida, o que tem hoje que também é muito legal, que, nossa, de modo diferente, mas é tão legal quanto aquele negócio antigo assim, que eu tenho. É algo que, assim, a gente precisa ter esse conhecimento do todo, mas ir por extremos sempre é ruim. Acho que os extremos sempre são ruins. Não é legal você ficar muito para um lado ou muito para o outro, muito no passado ou só no futuro, ou só no presente. Eu acho que é um vai e volta. É um vai e volta que é saudável, sabe? De você olhar o que foi feito e tentar a partir disso produzir uma coisa nova, um pensamento novo, uma produção nova. Em audiovisual isso é muito comum. É muito comum a gente... Você não consegue fazer coisas sem referências, né? De fato. E as tecnologias hoje permitem muitas coisas. Eu acho sempre cauteloso. Porque assim, eu trato já no canal eu já tratei muito de remake, né, que é perigoso. muito perigoso, muito perigoso. Já teve haters? No canal? Com certeza. Fala, mas pra quê? Haters é legal que ele dá engajamento, responder. ele faz comentário. É, Eu falo, hater é bom por isso, ele faz comentário. Eles comentam lá, é muito engraçado. Eu achei sensacional. Porque como todo YouTube, a gente pede o joinha, pede compartilha, né, comenta, tal, é legal, é bacana. Aí teve um que escreveu, joinha, vai trabalhar. Eu digo, ok, beleza. Estou aqui, amigo, estou aqui trabalhando. Quanto tempo você Isso demora pra é. produzir um vídeo, desde pesquisa até que ele vá pro ar? Média, chuta. Em média, mais ou menos uma semana e meia. Você trabalha uma semana e meia pra fazer um produto, Jagunço? Quero ver você hatear agora. Igual o professor, o que você faz? Dou aula, mas com o que você trabalha? É a mesma coisa. Mas você não trabalha? Não. Aham. Gente, e assim, e o processo é gostoso. Vocês sabem, vocês trabalham com o YouTube também, vocês sabem que assim, você tem que curtir o processo. Não é só este momento aqui, porque senão não vai. O pessoal não gosta do dia da faxina aqui, Danilo. Não sei Isso por é quê. sobremesa. Olha. Todo mundo foge do dia da Exatamente. faxina. Não, mas é porque Fica ninguém doente. deixou eu escolher a trilha sonora, só por isso que eu não gosto. É um protesto. Exatamente. Veja bem. Corta o microfone dela. Protesto. Que horror. O lance, na verdade, é curtir o processo, porque principalmente a parte inicial de produção, ela é bem complicada porque vai pesquisa. E bastante, né? né? E bastante pesquisa. E você se preocupa muito com esse conteúdo de pesquisa, com esse processo da pesquisa, né? Muito, porque qualquer erro que é cometido, a pessoa vai em cima. E eu já cometi erros, estão lá gravados, estão lá no ar e as pessoas vão em cima. E você já tem essa noção de que hoje você, mesmo com o canal ainda em crescimento, você já é uma referência para o que você falar? Do tipo, se eu falar alguma besteira, eu sei que vai ter consequências? Sim. Você tem essa responsabilidade com você? Porque a verdade é que a gente sabe de muitas pessoas aí que começaram canais e falam, não, aqui a gente vai falar o que quiser. E não é assim, né? Uma vez que a gente está aqui mesa de e tem bar, você não. assistindo aí, a gente é responsável, né? Muito. Poxa, ainda mais quando você é comunicador, isso pesa muito mais, pelo amor de Deus, uma questão de ética até. Poxa vida. Pegou pesado. Isso é cuidado com o público, isso é responsabilidade com o Então. público. Mas Sabe? que é uma ética, né? Eu tenho Sim. ética com o meu público, eu me preocupo com aquilo que eu estou entregando para eles. Enfim, desculpa. Não, imagina, Se eu penso. Assim.
Eu penso da seguinte forma, se a gente está aqui se propondo a fazer um produto, a gente tem responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade entre nós, com a equipe técnica, mas com o público, de levar um bom conteúdo, de levar um conteúdo que agregue a vida das pessoas, mesmo que seja apenas para passar o tempo, para a pessoa relaxar, para se divertir. Cuida do branco, sabe? Deixa lá e tá bom. Sabe, é isso. É ter esse senso de responsabilidade. E eu aprendi isso também muito com essa pesquisa de história desses profissionais. Porque eu me lembro, tem uma história que é maravilhosa. Um amigo nosso, o professor Marcelo Caldeira, que Deus o tenha em bom lugar, saudoso e querido. Saudoso Caldeira. Ele trabalhou vários anos em várias emissoras de televisão. E uma delas foi a Gazeta. A Gazeta tinha um programa que era o Gazeta Paulista. Era uma revista eletrônica, um negócio meio com jornalismo e tudo mais. E era o Caldeira que é responsável por levar os convidados para o estúdio. E quem conheceu o Marcelo Caldeira sabe que, assim... Era o cara que sentava no fundão da sala para desenhar o perfil dele. Tá. Era. E, assim, o carro dele era uma relíquia. Isso não ia pra aula mesmo. O carro dele era uma figuraça. Só pra vocês terem uma noção do que era o automóvel. Nossa, mãe, eu não sei a última vez que aquele carro entrou numa oficina, mas tudo bem. Já naquela época. Ele tinha um carro de 2 cilindradas, né? Era enfim, o carro dele só vivia... E ele sempre andava com fita isolante, alguma coisa, e consertava o carro dele e o carro dos outros. Era. Fita isolante fazendo milagre. isolante. Nossa, não. Arame. A televisão é feita com fita crepe, gente. É. Inventaram a Isso é fita verdade. crepe. Inventaram a fita crepe Pra TV. pra televisão. É verdade. Aliás, a televisão foi inventada para a fita crepe, porque Pra não dar uma inventaram ela utilidade, né? pra dar uma utilidade. É. Olharam e falaram assim, ué, mas pra que serve isso? Televisão, vamos Televisão, inventar a pronto. TV. E assim foi. Tudo serve, de fato. Aí, num belo dia, não sei o que aconteceu, a viatura da Gazeta não tava pronta, enfim, aconteceu alguma coisa que eles não puderam utilizar o carro da emissora. Tá. Caldeira falou, não, utilizo o meu carro. Me propõe. Beleza, me proponho, vou lá. Beleza. Só precisa dar uma empurradinha. Só precisa dar uma empurradinha? Na ladeira. Você só precisa ir até o Morumbi e pegar a Hebe pra Nossa! levar pro programa. Ai, meu Deus do céu. Cristo. Marcelo Caldeira não negava trabalho, não negava desafio. Não mesmo. Topo, vou. Porra. Marcelo Caldeira foi com aquele carro para o Maravilhoso. Morumbi, maravilhoso. Foi para o carro. Naquela mansão da... Então, Para a mansão da temos que Hebe. descrever o interior do carro. Ferramentas, resto... Aí, o carro, Roupa, você tinha que tudo. arrumar um lugar pra sentar no carro. Exato. Imagina a Hebe, cara. Sabe, com uma roupa que valia, sei lá, Tem tá mais, ligado? tem mais. 10 carros dele. Aí, Marcelo Caldeira foi. Não negava. Ele bateu na porta. E assim, Hebe Camargo era uma pessoa muito simples. Ela era muito humilde. Ela era uma pessoa, assim, realmente muito querida. Ela foi atender a porta. Ela estava pronta, maquiada, penteada. Hebe Camargo. Maravilhosa. Abriu sim, a porta. Boa tarde, dona Hebe. Vamos? Aí ela olha pro carro. Como é que faz aquele assim, ó? Mas aonde Ela tá? abriu a porta, o carro olhou pro carro. Ela pensou, deu um passo pra trás. Só que aí ela pensou novamente. Hebe, sendo Hebe, falou: "Vamos". Ah, E Da ela hora. foi. É da hora. Hebe. Ela era maravilhosa e ela foi no carro do Caldeira. Foi Da hora. incrível. Isso é pra demonstrar o senso de profissionalismo Sim. que eu aprendi com essa galera. Aprendi com Vida Alves, né, nessa entrevista, que ela tava incrível também no dia que eu fui entrevistá-la, ela tava impecável também, arrumada, Mesma coisa, penteada, mas- maquiada, sabe? E era um vlog, sabe? Não tinha uma importa. projeção, não É. era uma televisão, não, era um O vlog. respeito que tem com O respeito para com o respeito. público, É. sabe? E isso eu procuro levar no meu trabalho, no canal. Esse respeito para com o público, essa responsabilidade, sabe? A gente, como comunicador, a gente precisa ter esse senso de que, assim, alguém tá vendo. E eu preciso e ainda agregar. que seja uma pessoa. Sim. Mesmo que seja não uma importa se é um pessoa. ou Vocês se é estão mil. ouvindo isso aí, galerinha que tá fazendo os produtos aí de qualquer jeito? Ouve. Vocês Sem- mesmos. Gente, isso é importantíssimo. Você pode fazer algo descompromissado, você pode fazer o protótipo, o projeto de mesa de bar, de uma conversa, você pode fazer, mas, por favor, tenha respeito com o seu público.
Tenha respeito com o que você vai fazer, com o que você vai levar, com o que você vai agregar na vida das pessoas. Pode ser um nicho pequenininho de público, não tem nenhum problema. É o público, é o seu público. E você deve tratá-lo com carinho. Aliás, é ele que te engaja, é ele que te faz ter o reconhecimento que você espera, é ele que te move a continuar. É ele que te faz, ponto, sabe? E não tem discussão, sabe? A gente tá aqui, isso é muito clichê, mas é verdade, a gente tá muito aqui por esse público e continua engajando esse produto, continua engajando os nossos produtos particulares e continua motivando, alimentando. Não, vai, tá legal, tá bacana, eu gostei, critica numa boa, naquela crítica construtiva. Olha, faz isso, faz aquilo. Faz parte, né? Faz muito parte. Constrói, por isso que é construtiva, né? Sim. Sabe? Esse respeito eu aprendi com essa galera, porque assim, se você pega os mais antigos, essa geração de pioneiros que ficou anos afim na televisão, trabalhando, tá aí a partida recente da Lulida Rodrigues, que foi uma pioneira maravilhosa, incrível atriz, e que tinha um respeito enorme. Essas pessoas, elas chegavam muito cedo, por exemplo, para uma gravação, para um projeto. Isso é respeito com o público. Isso é respeito não só com o público, mas também com os profissionais envolvidos. Isso que eu ia falar. É uma cultura que tem se perdido muito, assim. Uma cultura de respeito com o seu público, com a equipe. Fala, cara, tá todo mundo trabalhando em prol de algo aqui, então hoje seria bom você respeitar, né? Alguns estrelas, né, que é o termo que a gente usa para as pessoas que estão aqui em cima, que chegam dentro de um estúdio assim... Quem tá lá dentro é sobra. Eu lembro de épocas assim que presidentes chegavam dentro de um estúdio, o pessoal baixava assim a cabeça porque o diretor, o produtor, todo mundo ali, para eles estava... Nossa, eu tô dentro de eles tinham uma linha de trabalho tão bem concentrado ali que presidentes ficavam intimidados ali, né? Então, assim... E hoje essa galera vem com ego lá em cima, jogando. E muito também vem por conta de alguns profissionais que a gente vê por aí, né? É muito, muito legal, até porque o Marcelo mesmo, né? O Caldeira falava disso, né? Não importava se o Wesley é o presidente, tá, mas é meu estúdio, né? Tem que estar no horário. Sim. Né? Então é porque eu respeito com o público que está assistindo. Sim. Não vou parar um negócio, porque é figura pública ou é senhora, Vossa Majestade, não sei o que. Não, aqui dentro eu tenho mais 1 milhão de pessoas lá fora que vão assistir esse 1 milhão que eu estou trabalhando para eles e esse 1 milhão que eu tenho que respeitar. Você que tem que obedecer porque aquela galera que é isso. Senão você só existe também por conta deles, né? Sim. Exato. E eu tenho pena dessas pessoas que têm essa estrela, esse ego, né, dentro de si. Tem um ditado, uma frase que eu li esses dias que eu achei maravilhosa. A única pessoa que carregou um rei na barriga foi Maria. Então, acabou. Foi a única. Parou. Não teve mais ninguém. E eu lamento muito, porque são pessoas que acham... E tem o filósofo Marcelo de Cortella também que fala isso, né? Quando uma pessoa fala... Você sabe com quem você está falando? Aí ele pega e fala assim, você já pensou no universo? O que você é referente ao universo? Perto do que é o universo? Você já pensou o que você é? Sabe? Para justamente colocar, não é se diminuir, mas é questão de se colocar como igual. E como pares, cara. Como pares, como respeito, sabe? Eu acho... E eu admiro muito dessa galera, desses pioneiros, o profissionalismo deles com relação ao horário, com relação... A Hebe mesmo era uma pessoa assim... Gente, quem conheceu a Hebe como profissional é um negócio realmente incrível. Ela saía, por exemplo, para gravar comerciais... Ela já ia maquiada, penteada e levava 2 ou 3 provas de roupa, porque se o diretor não... Ela já ia vestida com a roupa do comercial, da gravação, e ela já ia com outras 2 provas caso o diretor não gostasse. Legal. Sabe o que? E era a Hebe. Não era qualquer pessoa, era a Hebe Camargo. Entendeu? O próprio Silvio Santos também, o dono da televisão, ele também tinha essa coisa do profissionalismo, de chegar no horário. Sim. Principalmente uma coisa que ele falava muito. Hoje em dia ele não está mais fazendo televisão, mas não está mais gravando, mas assim, ele tinha essa coisa de horário por causa das colegas de trabalho. Ele não ele não atrasou gravação. Em todos esses anos, foram 60 anos, mais de 60 anos gravando. Ele nunca atrasou. Por respeito aos colegas de trabalho. Fundamental, né? Sabe, o auditório que saía de tantos lugares. As caravanas. Você entendeu? Isso é respeito. Né? São pessoas que construíram as suas carreiras a partir de respeito para com o público, com a consciência de que essas pessoas que nos assistem
hoje de uma maneira diferente pela internet, elas é que promovem o nosso crescimento. E isso eu internalizei muito cedo, já a partir dessas pesquisas. Isso é muito legal pro trabalho e para entender como funciona, ou pelo menos deveria funcionar o audiovisual. É uma né? cultura perdida mesmo e, cara, faz pouco tempo que eu tô, né, trabalhando com audiovisual, mas tem uma coisa que esse colega aqui me ensinou, que ele... Esse aqui, ó. Não adianta você olhar pro lado porque você é maior que a estante, meu amigo. Puxa. Olha aqui. Que várias vezes eu falava assim... Teve uma vez que a gente tava... Você fez um projeto lá... E ele falou pra mim assim, cara, não me importa se é o diretor da empresa que tá sentando lá na ponta. Eu tô prestando serviço pra esse cara, mas ele tem que respeitar o meu trabalho. Era um desembargador. Isso aí. Porque toda vez eu ficava, não, mas o cara tem razão, mas o cara não sei o que. Mano, você não tem que ficar... Tipo, abaixando a cabeça, o cara vai mandar só porque ele tá pagando seu Eu tenho serviço, uma equipe não. inteira ali parada, né? E assim, eu produzir. preciso trabalhar. Nós tínhamos uma ordem do dia, né? Que para começar a tal hora, porque o estúdio não era um estúdio exclusivo, era um estúdio que tinha horários reservados, né? Tem que começar e terminar. E aí, Sabrina, cadê? Não, tá lá, né? Manda vir. Tá fazendo pauta. Não. Olha o horário. Já tá atrasado. Tá 15 minutos atrasado, tá. Vem. É o seguinte... Legal, mas você chegou atrasado, tá na hora de gravar. E cheguei Bota lá e teu falei, ponto, vai olha, embora. eu tenho lá dentro 6 pessoas esperando vocês têm que ir agora. Eu não estou pedindo. Não, eu tive é um que aplicar pedido. muito isso pra lógica agora, porque às vezes o cliente chega e fala, não, mas é que eu vou... Não, cara, você marcou, seu horário é tal, cumpre o seu horário, porque depois de você tem mais gente. Sim. E assim, a gente tem uma equipe aqui mesmo, temos 2 pessoas ali trabalhando, é falta de respeito com os outros, né? Mas tá vendo, é uma cultura que você passa pra frente. Se o Wellington não tivesse me dado uma porrada, eu até agora ia estar tipo, não, mas tudo bem, é porque ele tá pagando, deixa ele fazer 40 minutos de pauta e atrasar todo mundo aqui, tudo bem, né? Não, isso é profissionalismo. Eu acho que... e também explica muito o porquê de, às vezes, ter um boom de canais na internet e alguns e muitos não irem para frente, muitos pararem. Né? Porque justamente não tem esse senso de profissionalismo. Mesmo que você esteja sozinho, fazendo tudo sozinho, você precisa ser profissional. Claro. Você precisa ter esse senso de responsabilidade, de entender que existem pessoas que vão consumir seu conteúdo e maior ainda quando você tem uma equipe trabalhando com você. E isso você precisa ter esse senso de respeito para com as pessoas. Sim. Eu acho fundamental. Quando a gente... E a cidade de São Paulo faz a gente atrasar muitas vezes, né, Danilo? Sim, Isso eu é tava fato. preocupadíssimo para poder chegar aqui, Não, chegar Danilo no chegou horário. assim, bem adiantado, tudo isso é uma responsabilidade sem tamanho. E você vê, a gente hoje atrasou, eu atrasei, né? Primeira coisa, mandar recado, né? Falar, gente, vamos atrasar, trânsito aqui, tudo, a gente tenta sempre mudar. Eu fico agoniado quando eu fico atrasado, muito agoniado. Eu fico, assim, ó, quase me tremendo de ansiedade. Eu tenho problemas com relação a isso. Eu saio muito cedo. Eu prefiro justamente- chegar 1 hora E aí- antes que chegar 15 minutos atrasado. Eu ia também. perguntar Aham. disso, você acha que isso vem do nicho de trabalho, da produção, ou é um lado mais pessoal que faz você trabalhar com isso? Eu acho que um pouco dos dois. Acho que é um pouco do pessoal, Saber se organizar. e do profissional. Quem me conhece sabe que eu sou muito Caxias. Eu sou muito assim, daqueles de horário regular. Eu sou assim. Eu sou assim, desse do. Tem que ser horário, tal horário, entendeu? Eu sigo isso muito. Marcar com ele na catraca do metrô 12h37. Não chegue 12h38. É bem isso, eu já fico preocupado, eu mando mensagem. Nossa, quando começa a atrasar, então, trem que para às vezes, eu passei por isso agora para vir para cá. Dá uma preocupação. Porque quando é algo externo, meu Deus do céu, é preocupante. Justamente por isso, por pensar que assim, tem toda uma equipe, tem toda uma galera, não tá sendo feito assim de qualquer jeito. Combinado não sai caro. Exato. Combinado não sai caro. Então, assim, se você combinou tal hora, chegue antes, não tem problema. Se você não vai chegar no horário, não combina. Pra todos os meus amigos, tá ligado? Vocês não vão chegar no horário, não combina. Não combina. Eu sou conhecida por, tipo assim, meus amigos marcam, vamos se encontrar às 9. Eu vou chegar 15 para as 9. Aí dá 9h30 ninguém chega, dá 10 horas eu tô lá. Ei, gente, vocês vão chegar hoje ou marcaram pra semana que vem? Eu não tô sabendo. Eu não consigo ter eu esse errei o dia. desapego. Não. Desapego eu não consigo. De É que jeito assim, nenhum. é meus amigos, né? Eu já cansei de brigar. Hoje em dia todo mundo dá risada da minha cara e ficar, mano. Ela vai Eu vou trocar de continuar. amigos, hein? Não, eu fico assim, Ó, eu vou continuar chegando no horário, porque. Pessoal, vou fazer ela o vai quê? trocar de amigos. Eu vou. Ela vai trocar de amigos. Eu tenho um amigo que é assim também. Aí o que eu fiz?
me encontra às 10. 10. Eu chego 10, ele chega 15 para as 11. Aí eu falo, tá bom. Aí eu saio de casa às 10. E aí eu ainda chego, ele não chegou ainda. Eu falei, caraca. Semana passada isso me aconteceu. Minha amiga assim, meu aniversário começa às 4 em tal lugar. Falei assim, beleza. Aí deu 3 meses todo mundo. aniversário que começa às 4. Isso é horrível, eu odeio. Ah, Eu chego às 4. Eu adoro uma matinezinha. Eu falei, beleza. Mas daí deu 3 meses todo mundo. Não estou pronta ainda. Eu falei, então vou sair de casa 4 horas cravado. Saí de casa às 4, cheguei lá, tipo, 4h40, minha amiga, estou saindo de casa agora. Eu tenho esse plantada problema na também quando porta. a festa é mais cedo, porque aí eu fico pensando, poxa, mas aí é 4 horas da tarde, vai começar realmente, o legal da festa começa às 4 horas da Eu tarde. tento chegar tipo umas 6, 7, mas quando eu olho Eu 4 não horas eu tô lá. consigo. Virou um negócio que você fica assim, mas eu prefiro chegar mais cedo. De qualquer jeito, vai. Só hoje. Aí na semana só seguinte, a mesma coisa. Você fica, legal, maneiro, galera, valeu. Ô Dan, vamos falar um pouquinho agora do Volta Essa Fita, o canal, Tá. né? Vamos trazer o canal agora. Beleza. Sabemos da história, como chegou lá. O link tá canal. aqui embaixo. O link tá aqui. Colocou? Foto aqui, ó. Ó. Se inscreve lá. Joinha. Joinha. Salva. Compartilha. Dá o Compartilha. sininho. Sininho. Sininho das Sininho. notificações e tal. Sim. Aperta Comenta. lá todas as notificações, que é legal também. Fala assim, vim pelo Nem Fui Pra Aula. Bota lá. Boa. O cupom Boa. promocional. Nas nossas camisetas. Ah, não, ainda não tem o pessoal das Ainda não. camisetas. Ainda não. Camisetas Ainda não, que não calma. soam, a gente tá aqui. Aquela lá mesmo, O Danilo boa. tá lá. Ó, patrocina a gente, que ó, é legal, hein? As camisetas que Todo estão episódio dentro. a gente vai vir, ó, trajado. Opa, isso aí. As camisetas que estão dentro. Ai, meu Deus, cara. Foi boa. Você As se piadas esforçou. são boas, não são, Foi, Danilo? você se esforçou. Foi Danilo. bilíngue, foi bilíngue. Puxa. Você quer mesmo que eu fale? A Lindsay ia estar orgulhoso de você, bilíngue, assim, ó. Ai, volta essa fita, Danilo. Como é Volta. Por que saiu do blog, foi pro Volta Essa Fita? E também, já vou engato logo outra pergunta. O que você fez assim que você olhou, depois assistiu e falou: caramba, eu não imaginei que isso fosse bombar assim. Não, eu ainda faço um adendo. Caramba, 3 porque... perguntas. Mano. Um adendo. Por Adendo. que o Momento é o podcast, você saiu do podcast e foi pro YouTube? Ah, verdade. Porque boa. assim. Você fez o movimento a dela é contrário que melhor, as pessoas a dela estão é melhor. fazendo. É verdade, eu fiz o movimento contrário. Depois do blog, eu parei com o blog acho que em 2013. Eu fui fazer outras coisas, tá? Fui me dedicar mais a outras áreas profissionais, e aí eu parei com o blog. E aí eu resolvi voltar a partir do boom de podcast, porque eu também sou muito ligado ao áudio, né? Eu trabalho muito com áudio e eu curto bastante. Das produções, da estrutura toda, é algo mais simples de se fazer, né? Que eu consigo Sim. fazer mais simples, porém com qualidade. Dá para se fazer com qualidade, com poucos recursos, né? E aí eu fui fazer o podcast. Fazer o podcast só em áudio, não em vídeo. E comecei a gestar o projeto em 2019, que foi aquele boom de podcasts. Foi. Já na pandemia ou foi antes? Antes 2019 da pandemia. Tá. No final de 2019, eu comecei a gestar e tal o É projeto verdade. Desculpa, confundi no as final. datas. E aí Falei eu comecei já em janeiro de 2020. Por quê? Porque era uma data redonda. A TV ia completar 70 anos. Caramba. A TV ia completar 70 anos. E a minha intenção era justamente fazer, comemorar esse ano, essa data, de uma maneira interessante, trazendo as produções. Era resgatar um pouco do que eu fazia no blog, mas no podcast, contando as histórias das produções. Chegou 2020, veio a pandemia, né? O caos, o mundo parou, né? Mas a vantagem do podcast é que, como eu busquei uma solução barata e que eu pudesse fazer com qualidade, eu pude ir continuando com o podcast, mesmo com a pandemia. Tá. Teve as restrições, teve distanciamento e tal, mas eu continuei produzindo. Legal. Né? O que também foi ótimo para a saúde mental de todos Isso. nós. Ter a produção foi maravilhoso. Aliás, Sim. foi nessa época que eu fiz tanto o podcast quanto a pós-graduação. Maravilha. Foi maravilhoso. Um amigo meu veio pra mim e falou assim: nossa, Danilo escolheu a melhor época pra fazer a pós-graduação. A Que aí- gente, Isso que eu ia falar. a gente tinha uma teoria, né, a gente fez mestrado junto, só que presencial. A gente tava tão surtado que a gente falou: puxa, vamos cometer um crime de 2 anos, a gente fica preso esses 2 anos enquanto tá estudando. E sai. Não façam isso, não. Por favor. Crianças, não Hoje em façam dia isso. já não E na tem pandemia mais, também né? a gente retomou. É verdade. O programa Verdade. também começou a ser gestado com mais
afinco. Em 2020 também, essa coisa da pandemia, nesse sentido mais intelectual, de você sentar e pensar coisas. A gente chegou a fazer um experimento online. Planejamento, né? Sim. Essa reclusão foi boa boa nesse sentido para poder manter a nossa saúde mental em dia e também Isso, para saúde produzir mental, alguma falou coisa relevante, né? Eu acho que foi um período teve os pontos negativos, é evidente, mas Sem também dúvida. nasceram algumas coisas É positivas. bom falar que a pandemia existiu, as pessoas morreram, né? Só Sim. pra A quem gente não... tá falando que a Exato. pandemia foi boa, hein? A gente tá falando que ela Não é não, isso. E Não é para isso. aquelas pessoas que dizem que ela não existiu, ela existiu sim. Sim, tá bom? de Mas fato, enfim, pessoas depois... morreram. É. Sim. Aí, durante esse período, eu resolvi fazer uma transição pro YouTube, mas ainda com o podcast. Tá. Fazendo com que o material que era produzido lá no Spotify, ele fosse pro YouTube. Só que apenas áudio. Apenas áudio, não a produção em vídeo. E assim eu continuei produzindo, né, durante algum tempo. Só que aí bateu um choque de realidade, assim, de... Cara, eu não tô satisfeito. Ainda não tá legal. Ainda não é isso. Sabe aquele incômodo? Aquele incômodo de ainda não é isso, tá aquele desconforto. E eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar muitas emoções. Meus amigos, eles me reconhecem muito. Aqueles que são muito próximos me conhecem demais. E sabem quando eu tô bem, quando eu não tô bem, enfim. Um deles chegou, Pedro Figueiro, eu agradeço demais a ele. Pedrão, tamo junto. Inclusive, eu coloco ele como um dos motivadores do canal. Que legal. Ele falou assim: Danilo, o que você realmente quer fazer da sua vida? Sabe, esse tipo de pergunta-chave? A gente teve essa conversa. O que você realmente quer fazer da sua vida? E aí eu fui com esse questionamento para casa. E aí eu fui pensando, analisando tal, e aí eu cheguei justamente nessa resposta, que era o Volta Essa Fita, que era justamente produzir em vídeo, que era algo que eu sempre quis fazer. Eu gosto dos bastidores, eu gosto dessa parte técnica que a equipe está fazendo, eu curto demais, mas eu também queria levar conteúdos, eu também queria produzir conteúdo. Então, o Volta Essa Fita foi a maneira que eu encontrei de poder realizar um sonho que vinha desde quando era criança. Né? Que agora não é mais uma maquete. Que não é mais Exato. uma maquete, não é mais papelão, agora é real, agora Legal. as pessoas veem e tudo mais. E justamente tendo esse parâmetro a partir de mim mesmo. É algo errado perante assim o consumo, vamos dizer assim, uma pesquisa de mercado, vamos colocar assim? Porque você não pode tirar os outros pelo seu próprio umbigo. Sim. Né? Tá, entendi. Mas, como eu sei que sempre há público pra tudo, então, vamos lá. Vamos fazer que alguém vai ver. Ou pelo menos eu vou me satisfazer pessoalmente. Acho que né? em primeiro lugar é isso, né? Eu tô Sim. feliz, eu tô achando muito legal o que eu tô fazendo. Alguém vai concordar comigo, sei lá, quando. Alguém vai ver em algum Alguém momento. vai falar, vai achar da hora e pronto. Mas eu estando feliz naquilo que eu tô fazendo, eu curtindo, pô... É isso que vale. Foi a partir também do canal que eu aprendi a curtir o processo. Não só de produção, mas também de tudo na vida. A curtir todo o processo, o caminhar. Legal. Né? Chegar lá no seu objetivo é muito legal. Mas se você não curte o subir a escada, aí é difícil. Se você não topa subir a escada, aí é complicado. Isso, Entendeu? Caldeira falava disso. E aí eu fui fazer, há um ano atrás eu comecei com um projeto em vídeo, né? E daquele jeito, sempre o primeiro vídeo é sempre uma... A gente sabe. A gente sabe. É horrível, Peraí que eu vou me esconder o primeiro debaixo do vídeo. Vou ficar calada. Sempre, mas eu deixo lá. A gente também. Eu deixo. Que eu aprendi isso também. Eu fui pesquisar também. Não fui assim tão cruamente pro YouTube. Eu fui pesquisar, Porque você é um estudar. pesquisador, né? Sim, eu fui entender como é que funciona o consumo, o hábito de consumo. Algumas coisas que às vezes as pessoas que estão vendo não sabem sobre tags, sobre engajamento, compartilhamento, né? Essas coisas que... Até o horário que você sobe. O horário que você posta, tem todas essas... São métricas, né, que o YouTube possui. Eu fui também estudar isso para poder lançar o meu canal. E a partir disso, deixei também o vídeo mais antigo, justamente por ter sido ruim,
porque eu aprendi nessa fase de estudo do YouTube que é importante a gente deixar esse primeiro vídeo que a gente acha uma droga que é feio, que não é legal, que Eu ia perguntar qual o pior vídeo dele, já falou, né? vergonha. Sem dúvida o primeiro. Sem dúvida o primeiro. E olha que fala o primeiro fala de um tema que eu curto demais, que foi meio que uma viagem pelos estúdios do SBT. Ah, que legal. Né? Da Vila Guilherme? Desde a Vila Guilherme até a Anhanguera. Uau! Caramba! Uau! É a história completa. Tudo bem que eu perguntei, mas eu assisti, né? Pra quem não sabe, assim, antes da Anhanguera, onde o SBT está hoje, ele ocupou uma sede no bairro de Vila Guilherme. Não só aquela sede, como vários outros estúdios, né, em vários outros lugares. Tá lá, se quiser ver. O vídeo não é muito bom, não, mas vai lá, assiste, é bacana. Vale o view, vale o view. Tem quem curta. Eu ainda pretendo refazer aquele vídeo. Eu ia perguntar isso. Se eu ia fazer um remake. Eu gostaria para poder acrescentar Vale a algumas pena o coisas. remake? Vale a pena um remake? Nesse caso, acho que vale. E eu aprendi também que, assim, é bom postar pra gente poder lembrar também. Referências. Sim, é processo. Faz parte do processo. Faz parte. Você olhar, às vezes eu olho aquele vídeo e falo, puxa vida, legal que rolou uma evolução. Uhum. Rolou uma evolução nesse feliz, ano. É um curto tempo, mas rolou. Crítica construtiva. Nossa, isso aqui tava tão ruim, o que eu posso melhorar? Uhum. Já Achei. sei. Por Você isso, percebe essa sua evolução? percebo. Eu percebo e assim, não de uma forma vaidosa, mas de uma forma crítica. Mas também não muito, porque eu também sou bem autocrítico. Tá. Sou assim, eu pego às vezes muito pesado. Eu dou uma, opa, desce, Danilo, Você calma, você menos, mesmo maneira com você. menos, um pouco menos, bem calma. Tá. Segura um pouquinho. Não vai com tanta força assim, não bate tão forte assim. E aí, esse vídeo eu deixo justamente por isso, pra realmente olhar pra trás e falar, caramba, deu uma evoluída, foi legal, o processo foi bacana. E eu vejo hoje justamente esse caminho, e que foi bem interessante para poder chegar até este momento. O vídeo que me surpreendeu, Vamos lá. o vídeo que me surpreendeu, que aliás foi assim, realmente do nada, foi justamente esse vídeo sobre a série O Rei da TV. Você pegou o hype ali também Nossa, foi assim. Aproveitou, né? Então, Gênio. Gênio. YouTube tem estratégias. Joga muito. Sim. YouTube tem estratégias. Eu tenho também estratégias no canal. Algumas delas, assim, entre a parte de datas, que é algo que eu faço desde o blog, e também a parte de curiosidades que o público busca, porque também a gente vai muito de pesquisa, o YouTube é muito disso. Uhum. O YouTube vai de pesquisas, assim, sei lá, qual foi o primeiro programa de Adriane Galisteu? Tá. É muito de pesquisa. Então, rola essa estratégia também. Eu também não deixo de tratar, aí entra o lado jornalista, do quente, factual, Sim. né, do que está rolando. Esse é o lado jornalista que fala. E quando saíram as primeiras notícias com relação à série e o burburinho, eu falei, caramba, né, as pessoas muito curiosas, e não tinha conteúdo também falando disso, falando da série, esclarecendo alguns pontos da série, né? Por exemplo, a série, ela trata de... ela não tem um compromisso de contar a história do Silvio Santos, de contar a história de vida do Silvio Santos, ou pelo menos como ele expôs até hoje, né? Na verdade, assim, a história ela tem uma liberdade dramatúrgica muito grande. Sim. Bota liberdade nisso. Demais. Talk show. Eu até falo no vídeo que é uma licença poética. Mais aspas. Com muitas aspas, sabe? Justo. E esse vídeo bombou de um jeito, é a maior visualização do canal. A última vez que eu vi são 170 mil visualizações. Uau! Parabéns. Sabe? É algo... me impressionou muito. Foi a partir disso que eu rompi os primeiros 1.000 inscritos. E cheguei... E ele foi o que te ajudou a dar um... Que Foi a alavancou. mola propulsora, sem dúvida. legal. Sem dúvida nenhuma. Justamente por essa curiosidade e assim das pessoas entenderem. Porque... como é algo muito novo e essa geração não tem tanto contato, o Silvio Santos já estava... a série foi em 2020
2002, Dois. as pessoas, o A Silvio primeira Santos já temporada. estava afastado, já estava mais parado, não aparecia mais tanto na televisão. E as pessoas queriam entender, na verdade, se aquilo tudo que estava sendo exibido era realmente Era verdade. fato, Era não. fato ou fake, né? Por exemplo, a história, a série fala, a série deixa visível que o Baú da Felicidade, que foi a primeira empresa dele, foi um golpe. E não foi assim. Não é verdade. Não foi um golpe, nunca foi um golpe. Na verdade, o Baú da Felicidade foi praticamente dado pelo pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o Manuel de Nóbrega, Porque não para o tava Silvio Santos. funcionando, né? Porque realmente não estava funcionando. Sim. E o Silvio sempre foi empreendedor. O cara sempre foi, né? Vamos falar desenrolado. Senhora Nossa, Bravanel. o cara, ele realmente ele tinha tino para os negócios, coisa que Manuel de Nóbrega não tinha. Ele era radialista. Ele sempre quis ter negócios, mas ele não tinha o feeling, né? feeling comercial. Então, ele topou o negócio, só que aí topou o negócio com uma outra pessoa que não era conhecida. Essa outra pessoa não era administrador, ele só ficava com a parte da publicidade, ele não aparecia, nunca apareceu no Baú. E ele deixou na mão do cara e o cara simplesmente largou. Nossa. Porque também Deixa- não sabia falar. Deixou, na verdade, assim, o dinheiro que entrava ele gastava. Olha. A administração por Delícia. amor, tá ligado? Exatamente. E aí, assim, quando o negócio estava praticamente já falido e o nome do Manuel de Nóbrega ia para os jornais, e ele na época ele era um radialista famosíssimo, tal, tinha sido deputado federal, né, enfim, ele era um nome muito importante, né, e não podia perder aquela credibilidade, então ele confiou no Silvio Santos, que já era amigo dele naquela época, a cuidar do baú. E ele foi cuidando do baú. Só que o Silvio Santos é desenrolado. Ele é o cara que assim, ele olhou e falou assim, tá, só que eu acho que dá pra crescer aqui. E aí ele foi crescendo, foi trabalhando, tal, foi se empenhando. Aí ele chegou no Manuel de Nóbrega e falou, olha, a gente para poder crescer, a gente precisa poder dar prêmio. Da casa, da carro. Aí o Manuel de Nóbrega já assustou. Porque assim, o primeiro Oi? prejuízo... Oh! O primeiro prejuízo, ele pagou do bolso dele. Ele conseguiu pagar do bolso dele. Mas, se o baú não desse certo, dando casa, dando carro... Ele tava lascado. Você entendeu? Porra! Aí, Até eu ficava desesperado. ele falou não. 2023 eu já ficaria... Falou, não quero, fica contigo. Silvio Santos pagou a parte dele na sociedade e ele ficou com o Baú da Felicidade. Né? Então, assim, Que na série... felicidade, tudo dum tum. Na série não é contado desse jeito, entendeu? Que Esse- licença, hein? Que licenças são essas? Esse é um dos pontos. Mas eu entendi que a série ela não tem esse compromisso. Ela não tem esse compromisso de Sim. ser fiel com a história. Com a história. E é algo que é complicado. Eu entendo a produção, entendo eles terem escolhido esse caminho, que é uma liberdade que todo mundo do audiovisual tem, de seguir por um caminho que talvez não seja a história como a gente conheça. O problema é que as pessoas que sabem, conhecem a história né? não sabem disso. E aí vão questionar, vão perguntar. Você pode tentar colocar em entender. débito, Assumir né? como verdade. A figura... Assumir como Isso. verdade. E aí quando você colocou isso nos comentários, você percebeu isso alguma vez? Muito. E aí as pessoas perguntaram bastante sobre alguns personagens da série. Que eram importantes para a produção ali, para a história, mas queriam saber se realmente existiram, né? E o que é feito muito em audiovisual, em produção, é assim, as pessoas, como existe liberação de imagem, de uso né? É complicado. É complicado. Então, o que eles fazem? Eles condensam algumas pessoas em um Uma personagem só. só. É comum. Ou tira da história, ou então... Condensa num só. E aí essa pessoa ela acaba sendo protagonista de algumas histórias vividas por várias pessoas ao mesmo tempo. Tá. E aí perguntam, tal pessoa existiu? Fulano existiu? Ciclano existiu? Porque ali as pessoas assumem como verdade. Sim. Até porque é uma história que conta sobre um personagem que ainda é vivo. Sim. E não é uma mitologia. É uma trajetória de um ser Factível, humano. cara. Que a parte dos brasileiros, né?
teve a vida inteira presente ali aquela figura. E E aí, mais do teve que isso, contato. né? É o objeto de muitas pessoas sair lá de baixo e se tornar. Isso, um né? exemplo, sei Isso. lá, uma inspiração. Isso, Inspiração. ele inspira muita gente até hoje. Você consegue, desculpa te cortar Fale. rapidinho, só pra gente não fugir dos comentários. Você consegue responder os comentários todos? Hoje, com essa com a correria toda que você tem? Respondo. Eu gosto de ver os comentários, eu respondo aos comentários, sou eu mesmo, tá? Aliás, Sou eu vamos mesmo. falar isso, Não é né? bot, tá ligado? Quem Sabe faz o que canal tem- junto com você? Então, ninguém. Sozinho. Eu e eu. A caravana deu sozinho? Oi! É bem isso. E eu gosto dessa interatividade. Eu faço questão disso. respeito com o público. Respeito com o público. Volta na discussão. É um carinho, sabe? Da pessoa chegar lá e comentar. E eu gosto de trocar essa ideia com as pessoas. Até porque hoje em dia também eu peço muitas sugestões. Né? Eu peço muitas ideias das pessoas Boa. para produzir conteúdo. E eu curto demais essa interatividade. A gente tá com um grupo no Telegram também. Só digitar lá, Volta Essa Fita no Telegram, que aí você encontra lá, é o nosso grupo mesmo. Vou pegar Então, o meu, vou colocar lá. Vou ficar vendo os debates. é muito, é bacana, sabe? Tem conversas, tem discussões, as pessoas recordam, enfim, também faço pesquisas. Ali eu faço muitas pesquisas com relação a conteúdo, Legal. ao que vai ser produzido. Enfim, a gente celebra algumas coisas, algumas datas, lamenta outras, por exemplo. No caso agora da Lolita, a gente também lamentou lá no grupo. Eu tenho esse cuidado de responder, né? E de ser próximo mesmo, né? Até porque eu acho que, assim, ser aquela coisa distante, né? A gente Não já... faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Pra gente do audiovisual não faz muito sentido mesmo. Não faz. E o nosso momento é outro, né? Nosso momento é outro. Eu acho que a gente produzindo na internet, a gente tem uma... É diferente de quem chegou à televisão, né? Sim. A televisão tinha aquela... E tem até hoje. Aquela aura, né? É uma pessoa inatingível, uma pessoa... sim. Sabe? Uma pessoa que... Inalcançável. A pessoa que inalcançável. produz pra internet tem uma acessibilidade muito maior ao público que Exato. consome ela, cara. Não tem razão da gente ficar distante. Levantar E é um deixar grande o nariz em diferencial pé. também, né? Sim. Em comparação à TV com a internet, uma das grandes diferenças é essa acessibilidade Essa para quem está aproximação produzindo de o público. conteúdo. Mas eu queria aproveitar o gap, já que você falou que o primeiro vídeo você manteve, teve algum que você tirou? Que você falou assim, será que esse aqui Isso vai dar ruim. Não tiro. Eu sou contra tirar conteúdo do canal. Para isso eu tenho muito cuidado com relação à pesquisa e mesmo durante a edição, se eu acho que tem alguma coisa que vai ficar complicado, eu tento na edição tirar isso para poder colocar. Não removo nenhum conteúdo, porque eu acho também tem essa filosofia. Arrependimentos existem? Existem, Vários, mas são vários. Mas é a partir deles que eu cheguei aonde cheguei, sabe? Não tenho... Claro, não cometeria os mesmos erros, é óbvio, essa coisa, porque esse lance de arrependimento, falar assim, não me arrependo de nada, não é bem assim. Mas talvez eu me arrependa de mais coisas do que eu gostaria, mas Não é bem assim. vivendo e aprendendo, vai. Eu acho que rola, o arrependimento é saudável. É saudável você se arrepender, porque assim, a partir do momento que você olha e você fala, puxa, não foi legal, não faço mais. Faz parte da autocrítica, né? Fala, Entendeu? Então, assim, conteúdos eu não tiro, eu não removo. A não ser que haja algum problema com direitos autorais. Que é algo que a gente... Acontece tanto no YouTube. É algo que a gente incorre. Mas, do contrário, não removo, mantenho todos os conteúdos. Legal. Se, assim, eu não... tem vídeo que a gente olha e fala assim, não tô legal nesse vídeo, não tá bacana. A energia não tá bacana. Na edição você sente. Saúde, né? Sabe, você fala assim, poxa vida, não tava legal nesse dia, né? Mas vai desse jeito mesmo e vamos que vamos, entendeu? Eu tenho essa prerrogativa. O público tem que receber seu conteúdo. Né? E ponto. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô querendo já há um tempinho perguntar. A gente tava falando de nostalgia lá atrás e tal. Pra você, qual programa de TV, assim, era o melhor, assim,
Qual o programa que te cativa, não sei, ou seja nostálgico? Tem algum programa ou alguns programas que você... Sim. Cara, às vezes eu falo, mano, eu vou entrar aqui no YouTube procurar só um trechinho, assim, só pra... Ah, era tão bem feito, era tão legal. Tem? Tem alguns. Aí eu já emendo com Sim. o mesmo olhar hoje. Tem alguma coisa hoje que você também fala, puta, isso aqui, ó, acabou de ser feito e, porra, bem feito, da hora. Bota pra dormir. Isso, tá? você fala, nossa, isso aqui deve ser um clássico. Né? Tipo, Cara, tem. Os vídeos... tem um programa específico, mas tem um artista em específico. Eu vou primeiro por esse artista que é o mais antigo. Tá. Eu curto muito o Abelardo Barbosa, Chacrinha. Acho ele incrível. Jovens, procurem conhecer Chacrinha. É uma pena que tem pouco conteúdo da fase dele antes da Globo. Tem apenas um ou dois programas da fase dele na Tupi. Que foi, ele saiu da Globo, ele fez, acho que Record, TV Rio, aí depois fez TV Tupi em rede nacional, aí depois foi pra Bandeirantes, aí depois foi pra Globo, onde ele morreu. Tá. Mas o Chacrinha, ele era incrível, porque essa coisa, ninguém inventa a roda, essa coisa que a gente faz hoje, de ser informal, de você, às vezes, sei lá, você tá fazendo um vídeo, às vezes passa na frente da câmera, essa coisa meio anárquica, né, que as pessoas acham que é uma novidade. O Chacrinha já fazia isso nos anos 70. Da hora. Sabe? E ele era muito anárquico. Sabe, o cara... Tem uma cena que eu acho incrível, ele agitando o auditório e tal, e de repente ele vai fazer um anúncio de um programa, ele pega e ele senta no colo de uma menina do auditório. No programa ao vivo. É maravilhoso isso. É Brasil isso. Isso é tão Brasil. É puro suco de Brasil. E as sabe? pessoas estão esquecendo disso, É né? isso, cara, sabe? Sei lá, vinha o Raul Seixas pra cantar no programa, cantava e ele lá agitando o auditório, passando na frente da câmera, a câmera no ar. Sabe? É isso. Eu digo essa fase pré-Globo porque, assim, eu acho que depois de 82 até 88, que foi quando ele morreu, eu acho que a Globo deu uma engessada Uma nele. enquadrada, né? Deu uma enquadradinha A Globo nele. tinha o padrão deles, né? Eles tinham o padrão deles que funcionou durante aquele Sem tempo, dúvida. enfim, que moldou televisão, tá Sim. tudo certo, É, ok. tudo bem. Mas eu acho que encaixotou o Chacrinha, na minha opinião. E o Chacrinha, ele era isso, sabe? De ir pro meio do povo, vamos lá, animando. Uma curiosidade que as pessoas não sabem é que, assim, quando se faz um intervalo comercial durante um programa, mesmo ao vivo ou gravado, para-se tudo. Diminui a luz por causa do aquecimento, para a sonoplastia, às vezes retoca a maquiagem e tal. Tá. Para a produção. Para aí depois retomar. O Chacrinha não parava. O Chacrinha continuava. O cara não dava tocando. paz. Não, era tocando música. Era ali ao vivo, pá, tocando música e o auditório vibrando tal, pra manter Porque na hora a que energia. volta, vem Já vem pesado. aquela né? energia. Calor, entendeu? Com o Porque mesmo... você abaixa, na hora que volta, é verdade, tem que voltar. Tem que volta todo mundo sozinho. não. Você entendeu? E assim, o Chacrinha era Muito isso. esperto. Muito. Eu lamento muito não existirem vídeos, mais vídeos Um dele acervo maior desse período, né? na internet pra gente poder ver. Esse é um artista, eu acho ele incrível. O cara era o terror do Switcher, tá ligado? Meu Deus, eu não consigo mudar de câmera, ele tá em Muito, eu tenho muita dó do diretor de TV, velho. Tenho muita dó do diretor de TV do Chacrinha. Ele era assim, enlouquecido. Escolhi uma, pelo amor de Deus. E era assim, era uma bagunça organizada, era muito hora. divertido. E programa, agora como produção, Tá. aí é o que talvez me fale mais ao coração, que vem desde da minha época de infância, que era o Viva a Noite. Nossa, Era o Viva a Noite. Me surpreendeu. Não conheço, Não sabia que você ia desculpa. puxar do Viva a Noite. Viva a Noite é um programa. Explica Foi o- pra Por favor, ver. esse pra mim é direto. Viva a Noite foi o primeiro programa de auditório do Gugu Liberato. Ei, cucu. Esse programa Eu pintinho amarelo. é isso aí. Naquela época era a dança do passarinho. Verdade. Era a dança do quer passarinho. dançar? O rabicho balança. Viva a noite! É bem isso. Nossa, cara. Ele... Altas Aí, memórias ó, destravadas. Travamos tudo aqui, cara. Acabou de fazer assim, ó. Produção traz um lenço, tá chorando. Esse programa, ele tinha essa anarquia. Ele era um programa gravado, ele era um programa mais comportado do que o Chacrinha, mas ele era um programa anárquico do mesmo jeito, né? Não talvez no sentido tão negativo ou que é mais discutível hoje, como foi o Domingo Legal.
né? Que tinha algumas coisas, alguns elementos que hoje em dia são mais questionáveis. Boa Noite teve a camisa molhada. Teve, mas era sábado à noite. Tudo bem, sábado à noite podia. Sábado à noite. Era mais a Band, tarde, né? a Band Era passava domingo. umas coisas, né? Domingo Então. no almoço, velho, 3 da Então, tarde. Não, é 3 verdade, da tarde, verdade. 3 da tarde a banheira, Família tal, era um negócio. inteira, A família criança brasileira pequena. reunida. Aquela cena da Gretchen com o Van Damme. Aquela ali. Você entendeu? Ainda bem que eu não era viva nessa época. São coisas discutíveis hoje em dia. Sim. Né? Que naquela época era permissível, permitido. Mas o Viva a Noite não. O Viva a Noite, como era sábado à noite, então ele era muito mais... tinha essa liberdade dessa anarquia. E esse programa, ele... como o Gugu ele tinha um apelo também muito forte junto ao público infantil, tinha muitos elementos também que eram próximos ali, que agradavam o público infanto-juvenil, né? Pra quem não sabe, a primeira vez do grupo Menudo foi no Viva a Noite, né? Verdade. Eles vieram. E tinha uma coisa... essa parte da anarquia pode se encaixar nesse exemplo do Menudo. Eles entraram no programa ao vivo de bicicleta, vindo da rua, Meu pela porta Deus. do teatro, sabe? Era uma época... É uma outra coisa que eu lamento A também em Vila televisão Guilherme hoje em dia. sofreu. Né? É uma coisa que eu lamento hoje em dia em televisão, que hoje em dia as televisões, as emissoras, elas estão reclusas nos seus centros de televisão, seus centros de sim. produção. Lá na Anhanguera, que fica longe pra caramba, na Barra Funda, que fica bem fechado, ou a Globo lá na Berrine. Deixou de ter essa proximidade do teatro. Quando tem... Perdeu muito. No meio do povo, assim, porque quando você tem acesso fácil a um local como esse, qualquer pessoa entra e entra na vibe, entra na energia, vamos lá, vamos curtir. E nesse caso, as pessoas ficavam do lado de fora do teatro também, acompanhando isso tudo. E o Gugu era muito safo de fazer essas coisas que mobilizavam, que geravam essa expectativa, essa emoção. Os Menudos entraram de bicicleta no palco do programa para cantar ao vivo. Curiosidade, tem o vídeo na internet. Junto com os Menudos entra uma outra menina que não tinha absolutamente nada a ver. Ela entra de bicicleta também no estúdio. Diva! Ela entra no estúdio. Era Anarquizou Cigo Mestre, ela tava geral. brincando de Cigo Mestre. Ela foi Ela seguiu os Menudos e foi lá. Os Nem Menudos, sabia quem era, falou, tem uns manos andando de bicicleta, eu vou atrás, né? eles descem da bicicleta e a mina fica lá. A criança fica lá, de bike. Da hora. É muito bom, gente. Anarquizou total. Viva a Da noite, hora, era da muito hora. legal. Noite. Era muito bom. Genial. Sonho maluco, sonho de última hora, que eram umas coisas incríveis que se faziam com os artistas, Embalos de malucas sábado à até. noite. Era muito bacana. E você pensar que assim um programa encerrava com uma música de 1 minuto e meio, dançando a dança do passarinho, e aquilo segurava a audiência. era muito real. Gente, E você esperava por isso. Você vê esperava. como Eu ele já esperava, era eu lembro- visionário. 1 minuto e meio, tal qual as músicas do TikTok hoje em dia. Ó, como o cara sabe muito coreografia. meu, vai a embora. coreografia tinha é muito coreografiazinha. TikTok. É muito TikTok aquilo. Era O cara O TikTok que já tá atrasado. É, já né? perdeu, Desculpa, já TikTok. tá umas Nossa. décadas pra trás. Já. Não se inventa a roda, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, esse programa, Travou várias aqui, velho. eu tenho muito, muito recuperando. carinho por esse programa. Voltou toda a fita, né? Até porque, Eu assim, tava muito embalado sábado à noite nessa Nossa. assim, você imagina, por exemplo, uma coisa que você, sei lá, você tá reunido aqui com... Estamos aqui, um grupo de amigos. Aí você fala, vamos brincar de adivinha o filme? Aí você pega um título de filme e você desenha. Aham. Tal. Isso existia lá, sabe? Mímica, jogo de mímica. Objetos, tal. Fazer declaração de amor um pro outro com objetos. Era um negócio maluco. E assim, funcionava. Sabe? É um programa que, assim, eu guardo muito no coração. E também é um dos que tem grande acesso lá no canal, que a gente resgatou essa história no ano passado, porque Legal. completou 30 anos no ano passado. E tem alguns elementos que eram meio que obscuros, né, da história. Por exemplo, quando o Menudo fez essa apresentação toda, lógico, deu uma baita audiência. Foi um negócio assim absurdo. Derrubou a Globo. Foi um negócio enlouquecedor. Foi a primeira vez que o programa derrubou a Globo em audiência. No sábado à noite. Porque vocês você não tem a referência do que era o Menudos, né? Ah, eu tenho sim, Tem? cara. Então tá bom, Ó, desculpa. pelo amor de Deus, ó. Boy band. Sim, lógico que eu sei. Canta.
dançar. Sem isso, parar. É isso aí. Ah, por favor, Essa gente, é a meu irmão referência. nasceu nos anos 90. Minha mãe ouvia essas coisas também tudo. Pois bem, a Globo tinha por tática contratar essas atrações que davam audiência apenas para contratar, apenas para que não tivesse presente na concorrência. Nossa. Uhum. E A as- famosa geladeira ali. Para deixar na geladeira, para não ir. E assim foi com os Menudos. Depois dessa primeira apresentação, eles nunca mais voltaram no Viva a Noite porque a Globo contratou. Só que aí o Gugu pensou assim, caramba, mas a gente conquistou um público legal, infanto-juvenil, que gosta dessa coisa, é ávido por consumir isso. Tá, e aí, o que eu faço? O que eu vou fazer? Ah, já sei. Por que eu não lanço um grupo aqui? Uhum. E aí lançou Dominó. Na verdade, o nome Dominó, ele é uma mistura das sílabas de menudo. Nossa, isso eu não sabia. Menudo. Domenó. É um anagrama. É uma né? mistura, Nossa. entendeu? E aí, a partir disso que surgiu o Esse Dominó. cara é muito assim, Você em casa sabia disso? sabia Coloca então disso? que a gente é um bando de nós, os três aqui, pode chamar de Bu, que a gente não sabia. Não, mas eu Nossa. sou mesmo. Então, Coloca aí a sua. Com quantos anos você descobriu isso, cara? Você Coloca sabe no o que é comentário aí, menudo e o porque que é o aqui foi dominó? 38. Foi assim uma... E, cara, eles venderam muito. Sim, eles foram um Dominó foi? sucesso. Sim. Venderam demais. Foi um negócio maluco. E esse programa também tem mais uma curiosidade que eu acho muito interessante, que foi assim, o primeiro crossover, mas em uma outra mídia, né? Porque o Viva a Noite, ele esteve presente num filme dos Trapalhões, que era da Globo. Caraca! Verdade. Verdade. Que era assim, hoje em dia é algo muito comum, sei lá. Marvel, Você- você não é nada. Nada. Hoje em dia é até comum Zero. você olhar alguns artistas indo pra outras emissoras e participando de Sim. programas. Hoje em dia é mais flexível. Naquela época era Não, era pesado. Pô, ainda mais pesadíssimo. rixa de emissora, os caras não... Globo e SBT, primeiro e segundo Nossa, lugar, era assim, era era treta. ferrenho, era Era a Pepsi e Coca-Cola das emissoras, meu de amigo. jeito nenhum. O juntar os dois, ou Não. qualquer elemento, nem Esquece. pensar. Mas o Renato Aragão fez o convite, o Gugu aceitou, e ainda entraram num acordo com o SBT para eles gravarem no Teatro Silvio Santos, no estúdio, no cenário do programa. Você acha que o tio Silvio não ia topar? Na loja. O Silvio. lógico. Aceitaram O Silvio uma boa. colocava, não se preocupe, o filme vai começar depois da novela. Você acha? Não, relaxa. Quando terminar, pode vir. tá? Pode, tá tudo bem. Sensacional. Termina Então, seu capítulo aí, senhora. Vai tranquilo. Vai tranquilo. E Vai aí- assistir Rambo depois. E aí tem esse momento que é muito legal, sabe? Você vê eles juntos e vê o programa, porque eles mantiveram a estrutura toda do programa. Né? Não foi assim, criaram um bolo, porque Aham. assim, audiovisual tem dessas coisas, né? Às vezes Bolar cria. algo parecido pra O relembrar. palhaço. tal. Cria, Que não era o Bozo, era o. Bingo. Bingo. Era o bingo. Bingo. Não, eles pegaram realmente fiel o programa mesmo. Viva a noite. Só não usaram a marca. Não usaram a marca. O resto usaram tudo. Cenário, microfone, câmeras. Usaram as câmeras do estúdio. A estrutura toda estava pronta. Usaram tudo. Eles só fácil foram lá, também. só... Por isso eu Só acho que botou os trapalhões ali. é um programa, só botou os trapalhões ali. Ainda com a Angélica, que era da Manchete. Uma Que bololô, né, pataquada. cara? Gente, Olha. é um crossover gigantesco. Foi muito. É um programa assim que eu guardo no coração. Embora eu tenha outras referências de produção, esse programa pra mim marcou muito, até mesmo como produção, e Legal. é a parte que assim junta a produção com a parte afetiva. Né? Você falou ali da referência e até te perguntar, as suas referências como apresentador. Putz, eu gostava demais do Gerson de Abreu, né? Aquela pegada descontraída dele lá do Agente G, que foi do X-Tu, depois a gente... Aliás, Gerson de Abreu, figuraça, né, cara? Imagino como, Deus o tem em bom lugar. imagino como ele seria hoje, né, cara? Nossa, ele estaria muito integrado Nossa, isso aqui. que ele era Seria muito incrível. Procurem Gerson de Abreu, procurem X-Tudo, vale a pena. E Vale aí, a pena. Eu, Era começo, muito eu legal. vejo algumas referências suas ali que eu falo, puxa, isso me lembra um, me lembra outro. Qual é a sua referência real? Porque eu começo a assistir você, eu falo, pô, tem alguma coisa aqui da TV Cultura, só que depois você vem de um jeito mais descontraído, mais brincalhão, brincando ali. De onde você tem uma referência ou você juntou vários? Tive algumas referências. Como
Na parte de apresentação eu tive muito a referência do Silvio. Tá. Muita referência do Silvio Santos. Mas eu sabia que, assim, seguir por aquele caminho, por aquele estilo, não ia dar muito certo. Porque é o cara. É o cara, é o Silvio Santos, é um estilo. E ponto. Sim, acabou. Né? O que eu procurei fazer? Eu procurei, na verdade, me encontrar em outros youtubers. Nostalgia, por exemplo, é um deles. Tá. O Castanhari, eu vi alguma coisa dele. Não que eu busque totalmente a inspiração dele, mas foi uma referência para poder seguir o meu caminho. E um pouco também da linguagem de rádio, porque eu também já passei por rádio. Eu tive uma experiência com rádio já por algum tempo. E rádio é uma coisa muito, muito frenética. Né? É uma coisa que é algo que eu aprendi, que você não pode deixar buracos, não pode fazer silêncios. Né? No rádio. No rádio. Então, isso eu acabei levando, né, para os vídeos. E um pouco da minha edição e da minha apresentação é muito baseado também em rádio. Tá. E um pouco mais do meu humor. Eu me solto um pouco mais ali nos vídeos do que às vezes as pessoas que me veem pessoalmente no dia a dia. Me acho um pouco mais, me permito, né, um pouco mais. Você faz um personagem ou é você que se permitiu mesmo? Você se permite? Um pouco mais? dos dois. Tá. Um pouco dos dois. O personagem a gente não consegue sustentar o tempo inteiro, né? Isso não é algo que é muito... Deixa eu falar por quê, porque lá no ambiente onde a gente trabalha, lá no podcast você faz um personagem, né? Não, aqui que eu faço o personagem. É verdade. Então, eu mesclo um pouco dos dois, né? Porque eu me permito algumas coisas de humor, algumas coisas mais... algumas tiradas, algumas coisas mais provocativas até, do que talvez eu fizesse pessoalmente. Eu tenho mais filtros pessoalmente do que talvez nos vídeos. É que você também tem tempo que vai pensando no roteiro e fala, vai ser legal fazer isso aqui, cara. Por exemplo, pro vídeo do Silvio, eu pensei, cara, assim, só com a camiseta, o bonezinho e tal, não ia ser tão interessante. Poxa, eu tenho em casa, dessa época que eu fazia as maquetes, eu tenho, que inclusive alguns elementos do cenário, eu tenho microfones, réplicas que eu fazia, né? E as canoplas, para quem não sabe, canopla é aquele cubinho que vai na reportagem, no microfone de repórter. E aí eu tenho também uma réplica do microfone do Silvio. Olha só. Eu tenho uma réplica dele. Aí eu falei, poxa, vou falar dele, por que não? Por que não Vestido a caráter. me vestir a caráter? Exatamente. Peguei paletó, gravata, o microfone, o lenço, é importante. É importante. O lencinho é importante e fui. Starter pack do Silvio Santos, lencinho. E fui, entendeu? E nota de R$50. Nos 2 episódios. Aviãozinho. Porque tem a primeira e a segunda temporada, então nos 2 episódios eu mantive o personagem. Da hora. Pro Dia das Crianças, agora, desse ano, eu fiz também um vídeo. Fantasia de palhaço. Legal. Peguei a fantasia, eu tenho lá em casa, que eu fiz há um tempo atrás, enfim, para as comunidades que eu participo, né? Participo da Igreja Católica, então também tem alguns eventos e tem algumas fantasias lá em casa. Uma delas é um palhaço de circo, né? Com colete, aquela coisa mais classuda, porém colorida. Falei, vamos aí. Legal. Peguei mantive o bonezinho para ter alguma referência. O bonezinho eu mantenho para ter como referência. Bonezinho, o colete, a gravata, borboleta enorme, amarela e tal, e vamos que vamos. Eu não tenho muitos esses pudores para fazer os vídeos. Legal. E já que você puxou, eu ia deixar para depois, mas esse seu lado religioso ali, você acha que seus caminhos, né, você sente que tudo está acontecendo no momento certo na sua vida? Até ligando aí por conta dessas suas ações também. Eu vejo que sim. Você é grato? Muito. Eu vejo que... eu acho que nada é à toa. Acho que nada é Até nada as é à quedas? toa. Até as quedas. Tá. Eu acho que assim, a gente não entende no momento. Tá. Não compreende no momento. Mas a gente acaba entendendo depois.
tem um ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu costumo te dizer assim, não, Deus escreve certo por linhas que você talvez não esteja enxergando muito bem ou entendendo qual é o sentido. Eu vou por esse lado. Para poder entender o processo. Ok, eu vou entender, eu vou compreender o porquê depois. Vivo e vou seguindo. Eu acho que se, por exemplo, a maioria das pessoas elas começam essas carreiras com menos idade, com 20 e poucos anos, ali nos 30 e poucos anos. Você tá com 28 agora, né? Em cada perna. E aí, eu comecei bem mais tarde, né? E eu falo assim, mas se eu tivesse começado naquela época, eu não teria dado valor. Não teria dado valor, eu não teria... Isso serve até de mensagem, né? Sim, eu acho, primeiro que nunca é tarde pra começar. Acho que essa é a primordial. Aí a Sabrina, né, por exemplo. Com 70 e... Quantos? Já me perdi Já também. tá com carteirinha, né? Tá bem, hein, filha? Opa! Renew. O protetor solar fator 70, fi. Use protetor solar, Pedro Bial já dizia. Sim. Eu acho que assim, nunca é tarde pra você começar. Nunca. Nada na vida. Idade, esses fatores todos que a sociedade impõe, eu acho que nada é limite pra você começar, absolutamente nada. Se você quiser e tiver vontade, vai, faz. Né? Se não der certo, ok, não deu certo. Volta e vida que segue. Pode ser que dê certo. Você tem que estar preparado para as duas coisas. E no passado... Tô me coçando pra fazer a próxima pergunta. E no passado, eu acho que se eu tivesse começado com as possibilidades que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tinha com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não teria dado valor, não teria curtido, porque eu era muito mais imediatista. Querendo muito resultado, que é aquele lance de ansiedade, querendo a coisa para ontem, né? E não é assim. A coisa é o curtir o processo. Né? Eu aprendi isso. Curtir o processo. Aprendi a duras penas, mas é o curtir o processo. Então, hoje... Às vezes o objetivo é até chato, né? Porque o processo é tão legal que chegou no objetivo. Foi pra isso. Nossa, já você terminou. sabe que assim, no canal, o gravar e o editar, que seriam as partes finais da história toda, nem é tanto o que me dá prazer. É o mais difícil, né, cara? Que às vezes você fica... foi tão legal gravar. Sabe? Fazer um roteiro. Até porque também tem as limitações de gravação, né? A gente sabe que não é fácil botar um produto desse no ar, gente. Lógico. Né? Mesmo o meu canal, que sou eu sozinho, é difícil, não é fácil botar. Então... Nossos heróis ali sabem. Opa, gente, são heróis ali, realmente trabalham e ralam pra caramba. A gente nunca perdeu um episódio inteiro de entrevista de 1h30. Jamais. Nossa, para. jamais que isso. Então, Tantos anos essa indústria vital. não, fora assim, você começa a gravar e de repente você vai ouvir, ver a referência de áudio e, putz, vou ter que gravar de novo. É que a gente já assumiu, né? Vocês viram que a sirene passou aqui embaixo, o bombeiro ali embaixo, a gente já assumiu o barulho. Sabe? Tem que fazer de janela aberta um dia. Se fosse com 20, 30 anos, eu teria parado. E não, eu continuo, eu sigo, insisto. Eu acho importante isso, né? Claro que também eu tô também dando esse equilíbrio também para poder me entender quais são os meus limites, né? Porque também se exigir demais também não vale a pena. Eu tenho esse problema. Mas é isso, é o respeito e curtir esse processo, né? E eu entendi, na verdade, que Deus ele vai agindo, né? Ele vai agindo nessa história toda. E assim, com o passar do tempo, vai entender. É por isso. Agora eu entendi. Tá. Aí eu imagino Deus olhando lá e falando assim, agora você entendeu? Agora você entendeu o porquê? Eu tenho uma relação muito bem humorada com Deus. Finalmente, isso é legal, né, cara? Você bate papo era... com ele, né? Muito, muito. Tem uma passagem que eu acho curiosíssima, que é assim, os apóstolos estão lá no barco, só para poder contextualizar essa ideia. Os apóstolos estão lá no barco, estão deitados, dormindo, aí de repente vem uma tormenta. Jesus está junto. Aí tem uma tormenta, tal, acontece tudo, mar revolto e tudo mais. Aí Jesus dormindo.
Aí os apóstolos acordam, assustados, apavorados. Meu Deus, o que está acontecendo? Cara, lá O que de tá boa. acontecendo? O Senhor está Jesus, aqui, o patrão está aqui. Vocês estão fazendo isso, pelo amor de Deus. Aí eles vão e acordam. Eles acordam de Jesus. Jesus, acorda! O Senhor não está vendo tudo Jesus isso? assim, irmão. Não está vendo tudo isso? Não, aí eu imagino. Fala baixo. A imaginação de quem Aí trabalha eu, com... ima- aí eu imagino o Senhor justamente assim. Ele deitado. Me afastar um pouquinho. Ele deitado. Aí ele olha assim. Ele fala, tá. Aí ele vai, levanta, ele passa pelos 12, no meio dos 12, aí ele chega na ponta do barco e fala, pum! Para tudo. Aí para tudo, acalma tudo. Aí ele passa de volta entre No os meio. 12 e fala assim, gente de pouca fé. Eu tenho essa relação com Deus, sabe? Mas a cena ficou legal, né, cara? Eu visualizo dessa Sim. forma, mas é forma audiovisual, sabe? Tem muitas passagens bíblicas que eu visualizo dessa forma. Que eu acho uma coisa meio delicada, que as pessoas elas levam num peso e numa seriedade. Uma seriedade, né? Não é gente, Deus é muito O bem-humorado. pessoal tem que entender que seriedade ele não tá falando de falta de respeito, né, gente? Não, É uma outra de coisa, jeito né? nenhum. Deus é muito bem-humorado, gente. Deus é muito bem-humorado. Bestas são vocês que acham que não. Nossa, a alegria inerente das pessoas que se relacionam bem com Deus e que tem essa proximidade e buscam ter essa relação, sabe? Acho que É assim que eu aí entendo, vai outra né? mensagem pra aquela galera que gosta de ficar brigando por conta disso. Mas isso vai dar outro pano pra Enfim, manga, né? Detalhes. Danilo, lá na frente, Sim. vamos lá, até pra poder fechar. Tá. O volta essa fita, um dia pode dominar tanto assim que você se torne ele, ou seja, você se dedique totalmente a ele, isso se torne a sua vida, o seu, vamos falar emprego? Você pensa nisso Provedor, assim? né? Se um dia isso acontecer, você vai falar, puxa, eu tenho que largar tudo, porque o canal hoje, não só o canal, me ocupa tudo. Cheguei na camisa de dentro, o pessoal da camisa de dentro vai patrocinar. Cara, Chegou aqui, ó. A verba da sua vida vai vir todo dele. Se isso acontecer, eu penso nisso. você aceitaria de boa? Eu acho que sim. Eu acho que aceitaria numa boa. De novo processo. A Tudo gente é um sabe. processo. Tudo é um processo. Mas é algo que também eu penso muito na questão de focar, ficar focado em alguma coisa, e eu acostumei muito a ficar a ter mais de uma coisa. Sim. Ter mais de algum direcionamento. Não sei se 100%, mas eu gostaria de ter mais alguma outra coisa, mais alguma outra atividade. Acho claro que me dedicaria demais e seria maravilhoso também ter só ele para fazer. Mas eu não sei se eu suportaria muito tempo ficar só com ele. Ele sendo a minha prioridade, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu iria buscar mais alguma outra coisa para poder fazer. Eu não consigo muito tempo ficar parado, não. Tá. Não consigo. Legal. Acho que seria bem... Fala isso, mas não somente. Isso, Vai. mas não somente. Mas não somente. Legal. Até porque eu descobri outras coisas ao longo da vida e nesse vão que ficou entre o fim do blog e o começo do Volta, que eu descobri outras coisas que também são muito legais, que é, por exemplo, essa coisa ligada com o formar pessoas, o educar pessoas. Tem projeto novo por aí? Não sei. Projeto sempre há, mas assim, a gente não... enquanto são projetos, deixa nessa parte. Deixa abaixo. Deixa no plano ainda, que aí, quando rolar, a gente vai tocando Tá, e vai administrando. Mas é isso, eu gosto desse contato também com pessoas, que internet também é algo que a gente se ilude, no sentido de que a gente fica muito afastado desse contato humano, e eu gosto disso. Eu gosto desse olho no olho, sabe? De poder ver Da a realidade reação. material. Exato. Sabe? De poder trocar essa ideia, de estar com pessoas. Eu curto isso. E a internet, quando você fica focado demais nela, pode incorrer de você ficar isolado demais, ou ficar numa bolha. E eu acho que também é necessário para o meu trabalho
no Volta, ter esse contato também com pessoas, né? Com pessoas físicas, sabe? De olhar e você ver a reação, por exemplo, se você falar de um programa, falar, nossa, que coisa! O ter essa reação. comunicador. Entendeu? Eu gosto disso. Então, é algo que realmente me gera dúvida em pensar nele 100%. 100% não sei, mas talvez, sei lá, metade, alguma coisa nesse sentido. Danilo, brigadão, cara. Cara, tem assunto aqui pra gente ir Nossa, pra ver. Nossa, bicho. Toda vez que eu aqui. pensava em puxar um, ia puxar da Record, ia puxar... Eu falei, se eu puxar, a gente vai mais 2 horas aí, cara. Fácil. Então já tá aberto pra vir Um especial mais da vezes, Record, cara. um especial da Gazeta. Fazer especiais aqui com a gente, pode cara. Crer, pode Os crer. especiais. Eu vou vir pra mesa só pra ficar assim, não sabia. Vai ser só... E aí a gente vai ficar aqui desbloqueando memórias. Cara, porque esse aqui vai demorar um tempinho aí. Nossa, cara. Eu agradeço, eu fico muito contente, porque assim, a gente quando trabalha com história, a gente acha que, e no caso, como envolve paixão, a gente acha que é uma coisa muito pessoal. E que a gente passando isso, a gente vai passar carão, vai passar vergonha, porque a paixão é minha, Sim, né? Sim. A paixão é minha, e o gostar dessa história é minha, é meu. Mas é legal quando a gente vem a um lugar e vem a um público que gosta também desse conteúdo e que tá afim também de trocar uma ideia e também de se aproximar ou de se reaproximar, de se reconectar com essas histórias. Então, tamo junto. Eu só preciso fazer... só preciso agradecer. Pode? Opa. Eu só preciso agradecer mesmo. Manda na uma aí. Porque assim, existem algumas pessoas que me ajudaram bastante nesse processo do Volta. E eu não quero deixar de citar essas pessoas. Justo. Em primeiro lugar, a minha mãe, né? Que ela é sensacional, assim, me dá um apoio enorme nas gravações, né, não fazem ideia do apoio que é. Então, minha mãe, amo muito a senhora. Ao Pedro Figueiro, que é um grande amigo, foi ele que me deu esse start, eu acho importantíssimo citá-lo e sempre vou citá-lo e vou sempre ser grato, porque se tudo que está acontecendo justamente por causa daquele start, daquela pergunta que ele fez, né, que foi motivador, portanto perguntem. É importantíssimo perguntar. Há um outro querido amigo também, Fernando Mariano, que é um baita amigo já de longa data, também tem um grande apoio nesse projeto. E há um outro grandíssimo amigo, Fernando Marinho, que ele... É necessário você ter pessoas também que podem não contribuir diretamente com o seu projeto, mas que te dão um apoio, principalmente nos momentos difíceis. Porque... Sim. Produzir conteúdo não é fácil e administrar a produção com a sua vida e tudo mais tal, é difícil pra caramba. E o Fernando, ele é um baita de um amigo e eu tenho ele assim realmente como uma pessoa muito importante na minha vida, e nesse processo todo tem se revelado, já era e tem se revelado cada vez mais um dos meus grandes amigos. Então esses agradecimentos eu precisava fazer e deixar público. Claro. Parabéns. Obrigado a todos os envolvidos. Afinal de contas, somos todos um coletivo, né? Não é? Não se faz comunicação sozinho. Cara, Fato. ouviram isso? Só para aquelas pessoas que a gente conhece, né? Tem uns alunos aí que também não entendem isso. Comunicação não se faz sozinho. Pois é, né, gente, galera? Danilo, de novo, muito obrigado pela sua presença. Valeu pra caramba. Cara, como eu disse, foi destravando muita coisa, tem muito assunto pra E muita não esquece que aqui embaixo tá todos os links. Vai lá se inscrever, apertar o sininho. Vai lá ouvir curiosidade pra depois você chegar pros seus amigos e contar seus amigos. Caramba, Você sabia de Tem tal coisa? muita coisa legal lá no canal dele, gente. Por favor. Vai lá. E falar em canal, não deixe de seguir o nosso canal de cortes também, tá? Verdade. Cortes nem fui Segue pra a gente aula. no Instagram. Pode até cortar, segue a gente no Instagram. Importante. Nosso TikTok vai começar e também bombar, tá? Segue a Boa. gente nos perfis também da gente aí, tá tudo aí Sim, embaixo. tá tudo Segue a gente, É nóis. compartilha e tchau! Valeu!